Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o Fred Pavão e as férias acabaram e nós estamos de volta. Eu sou a Thaís Alves e confesso que matei a saudade do Capaldão, tava com saudade dele, foi bom ter visto ele de novo. Rapidinho. Ai, que legal. BBC foi aí, chegou malandramente com o novo spin-off de Doctor Who, né, Class, e botou o Capaldi no primeiro episódio pra já set the ground, né? Isso faz parte do universo do Doctor Who. E mostrar pra galerinha lá, né, os personagens de Class que ele existe. Sim. Pra setar ele nesse universo deles, né? E que aliens existem, né? Então, pessoas, já notaram que nós vamos falar hoje de Class, não de um episódio, mas sim de 2 episódios, que foi aí esse lançamento duplo que a BBC 3, né? A BBC 3 fez com Class. Então a gente resolveu pegar aí, assistimos hoje, depois de um final de semana meio conturbado. A gente vai explicar pra vocês daqui a pouco, depois. Nem me fala. Depois da nossa pausinha. Mas é isso, nós voltamos aí depois dessas nossas férias merecidas. É que eu fiz já sabendo, porque a gente ficou muito tempo porque a gente ficou fora, porque férias aí volta por quê? Porque Class, exatamente, tem toda uma linha de raciocínio, aí, né? Entendi. Então vamos dar aquela pausinha característica pra nossa rodada de notícias aí do que rolou essa semana, rapidinho, e depois a gente já vai direto pro review dos 2 episódios de Class. Vambora! Então vamos aí para nossa rodada de notícias da semana. O pessoal pode estar meio... Quem é novo no podcast vai ter como novidade, como tudo que tu tá ouvindo. Vai achar normal. Mas quem já é de casa vai estranhar um pouquinho, porque isso é uma coisa nova que a gente está introduzindo aqui no podcast, né? Que é essa rodada de notícias, que são aí uns 5 a 10 minutinhos com o que a gente viu que chamou mais a nossa atenção, né? Que a gente achou mais legal nessas últimas semanas, né? No mundo de Doctor Who, sobre tudo que rola, não só na série, como também nos universos ao longo, né? Nos bastidores. Isso, tipo, o universo expandido e tudo mais. Então, primeira notícia aí dessa nossa rodada, Thaís, pro pessoal de casa. John Barrowman disse que adoraria voltar a fazer Torchwood na Doctor Who Magazine desse mês. O que você acha? Na verdade, quem que já trabalhou com Doctor Who, tirando o Eccleston, que trabalhou com Doctor Who que não quer voltar? Na real, até ele que já trabalhou e falou que não queria voltar, ultimamente tem dito que quer, né? Ele tá batalhando aí pra conseguir uma emissora pra transmitir Torchwood e já disse que vai falar com o novo showrunner. Ele tá louco pra voltar. O lance é que o John Barrowman, ele é dessa galera que a gente brinca que é arroz de con, né? Porque ele sempre tá nas Comic Cons, ele adora o que ele faz, né? E ele adora o que ele fez. E infelizmente Torchwood aí tá nessa geladeira. Já faz anos. Faz anos. Ela nunca foi cancelada, mas também ela não sai pra frente. Tá na geladeira, né? Então é normal. O Barrowman, sempre que ele tem oportunidade, ele dá esse ganchinho. O legal, né, que ele foi a capa da Doctor Who Magazine desse mês. Acho que foi o que chamou a nossa atenção. Que então, assim, a BBC sabe que ele tá lá e sabe que ele quer. Pelo menos a Doctor Who Magazine sabe. Então, isso vai eventualmente passar, se já não passou para alguém da BBC, né? Então é muito interessante. Deixem também nos comentários aí o que vocês acham sobre isso. Fala aí, qual é a próxima, Thaís? Tivemos aí no mundo dos quadrinhos, né, o falecimento do ilustrador Steve Dillon, né, infelizmente. Morreu jovem, 50 e poucos anos. Pois é, foi bravo. Ele fez HQs do Justiceiro, Preacher e Hellblazer, mas o que muita gente não sabe é que ele criou o personagem Absalom Daak do universo de Doctor Who nos quadrinhos. Justamente, né, o Steve Dillon, ele é muito famoso, assim, pra quem lê quadrinho, né, em especial, acho que por causa do Preacher, é o que chama mais atenção. O maior trabalho dele. Hellblazer. Ele trabalhava muito com esse lance dos caras ou é sobrenatural ou é brucutu, né? Ele tem ele ficava nesse lance, ele trabalhou com o Justiceiro há muito tempo. E ele, em Doctor Who, ele também contribuiu que ele criou o que eu carinhosamente chamo do Cable de Doctor Who, né? Porque o Absol Daak, ele é uma mistura de Cable com Ash do Evil Dead, ele tem aquele da motosserra. Ele é um caçador de Daleks, né? Ele tá aí presente no universo dos quadrinhos de Doctor Who. Desde os anos 80. Ele nunca apareceu na série, propriamente dito, infelizmente. Na verdade, ele apareceu naquele episódio do banco, lá, o Time Heist. Aparece a ficha criminal dele. Exatamente. Né? Parece que ele fez uma aparição no quadrinho do 11º recentemente. Ele virou companion do 11º no quadrinho agora. Então ele ficou fixo um tempinho. No universo. Ele tá lá, ele tá caçando Dalek por aí e infelizmente aí o Dylan faleceu. Foi uma perda grande pro mundo dos quadrinhos em geral, não só Doctor Who. Fica aí na sua tristeza. Eu fiquei meio chocado quando eu soube, porque realmente não era como se ele tivesse, por exemplo, Stan Lee, esse monstro dos quadrinhos. Ele tá um velhinho, ele é um senhor desde que a gente era criança, né? E a gente não é tão novo assim. Ou talvez antes. Pois é, ele sempre foi, a gente até briga, o Stan Lee nasceu velho. Sempre foi velho, né? Mas
Por exemplo, se Deus me livre e guarde, né, amanhã ele aparece e ele falece, que a gente sabe que ele não tem mais, sei lá, 30 anos, a gente não vai ficar tão espantado. O Dylan, ele era novo. Tipo, as nossas mães são mais novas que ele. Com certeza. São mais velhas que ele, aliás. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa, mas parece que nos bastidores da vida dele, ele tava passando por um câncer. Foi câncer. Enfim, notícia triste aí. Então, vamos pra próxima pra ver se dá uma alegrada. Ainda na Doctor Who Magazine desse mês, Steven Moffat respondeu, né, perguntas de fãs, e ele disse que a bebida alcoólica favorita do doutor é limonada. Olha aí, a gente já não viu em Class agora, isso já foi meio quebrado no primeiro episódio, que ele fala uma coisa meio controversa, né? A gente vai falar disso mais pra frente, mas foi o que Moffat disse. Lembrando que Class não é o Moffat que escreve. Mas tudo bem, realmente. Talvez aos olhos do Moffat, o doutor que ele escreva gosta de limonada com bebida alcoólica, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, o terceiro doutor, ele adorava um bourbon, né? Um whiskyzinho, um vinho. Ele vira e mexe, ele tá tomando um vinho, ele curtia tomar uma cachaça, né? O doutor, ele tem cara de quem bebe socialmente, na verdade. Não, ele tem cara de que bebe, por exemplo, você não vai ver o doutor, pelo menos... Bebendo uma cervejinha no bar. Pelo menos nenhum que a gente tenha visto, assim, ao longo, talvez até eu vejo o 9, talvez, o Guerreiro fazendo isso, mas você não imagina ele, tipo, num bar bebendo Brahma, sabe? Você imagina ele bebendo um vinho, bebendo um uísque. Então, o Moffat, assim, eu acho legal, né? Ele constrói, ele tá falando, provavelmente isso foi uma brincadeira, né? Que o doutor que ele escreve tem isso. Isso é muito cara do Matt Smith, né? Que a gente vê que sempre que ele bebia alguma, tipo, vinho, ele não gostava do gosto. Não gostava, fazia aquela cara feia. Então, provavelmente, foi uma brincadeira aí dele, mas também serve pra gente puxar o gancho que o doutor, sim, ele já bebeu várias vezes em outros episódios da série. Em ocasiões sociais. Sim. Próxima. A animação The Power of the Daleks, né, baseada no arco da série clássica, será exibida nos cinemas americanos. Que legal, cara. Eu não sabia disso. Podia ter sido exibida aqui também, né? Então, a gente tem o nosso histórico que a gente já passou por já teve Doctor Who no nosso cinema, né? Yes! A gente conseguiu lutar pra conseguir. Quem estava aqui no aniversário de 50 anos pôde presenciar isso, né? Aliás, vocês fizeram isso, né? A hashtag sim. Subiu, né, pro Trending Topics no Twitter, pra quem não sabe, Pra quem é novo, né, no fandom. The Day of the Doctor tinha aberto só 3 salas no Brasil, não foi suficiente, e com a hashtag... Graças a você, não? Graças aos fãs. Vocês, né, os fãs, a gente conseguiu mais de 30 salas em todo o Brasil. Sim, foi muito legal. Então, esse eu acho que é muito long shot, porque é a série clássica, animação e... Se bem que, assim, atualmente a gente tem visto muita animação aí pro cinema, né? A gente teve aí o caso da animação da Piada Mortal, que foi pro cinema. A volta do Cruzado Encapuzado, que é a próxima animação da DC. Batman tá fazendo bastante. A DC faz bastante. Pois é, mas pra cinema eu nunca tinha visto assim, né? E ela conseguiu, e agora o Cruzado Encapuzado... E tá dando certo. E tá dando certo. Então, talvez, não digo não digo no Power of the Daleks, apesar da importância dele, quem sabe mais pra frente a gente não vê aí uma animação de Doctor Who no cinema. Assim, o Power of the Daleks ele tem essa importância justamente porque ele é o primeiro arco do segundo Doutor, né? E ele era perdido como 99% das coisas do segundo Doutor, infelizmente. Coitado do Patrick Troughton. E aí eles conseguiram pegar o que tinha, fizeram essa animação, tá bem animado, tá bem legal. E, pô, legal ver que tá nos cinemas americanos. É bom ver que tem gente consumindo isso, né? Com certeza. E ainda falando de animação, Tom Baker, o quarto doutor, está dublando o personagem Bendu na 3ª temporada de Star Wars Rebels. É verdade, não é o primeiro ex-doutor que tá fazendo uma pontinha aí em coisas de Star Wars. Verdade. O Tennant, ele dublou um robô, não era no Rebels, né? Na época era no Clone Wars, se não me acho que era no Clone Wars. Alguma dessas animações 3D de Star Wars, né? Ele chegou a dublar. E agora o Tom Baker, há um tempo já estava anunciado aí que ele ia dublar, mas parece que vai sair agora, né, o episódio. Saiu essa semana ou vai sair na próxima? Saiu essa semana e parece que ele tava super animado de participar de Star Wars. Quem não estaria animado de participar de Star Wars, né, cara? Ainda mais ele que também é outro que daqui a pouco, né? Não, vira esse pra lá, né? Não, é legal. É bom ver que o cara ainda tá na ativa, né? Você vê, a última con dele que ele viajou foi há pouco tempo atrás, porque ele não tá viajando tanto, porque ele já tá bem velhinho. Mas é legal ver que ele ainda tá trabalhando, né? Tipo, tá nativa. Pois é, ele tem gravado audiodrama aí com a Big Finish, não tantos, mas ele gravou um ou outro. É bom ver que ele tá trabalhando ainda e até que a gente saiba o contrário, ele tá com bastante saúde aí. Tomara que dure bastante. Então, próxima, pra fechar? Vamos fechar com mais umas declarações esquisitas do nosso querido showrunner Steven Moffat. É uma bomba? Não é uma bomba, mas talvez uma dinamite. Talvez uma coisa que deixa a gente assustado. Eu posso chamar o Nelson Rubens aqui pra fazer. Precisa. Mas fala aí. Ele disse que o terceiro doutor
tinha uma quedinha pela Jo Grant, e o primeiro também era apaixonado pela Barbara White. Você concorda? Você que é um especialista em série clássica. Calma, eu não tenho doutorado em série clássica, eu assisto como todo mundo. Quer dizer, pelo menos que todo mundo deveria, né? Mas onde ele falou isso? Foi na Dr. Who Magazine. Foi na Dr. Magazine. O que aconteceu é que ele falou aí, deu esse... Eu não sabia que era um Dr. Who Magazine, só podia ser em qualquer entrevista. Não, mas ele deu essas declarações dele sobre, vamos lá, ao ver dele, né, quando a gente assiste alguma coisa ou lê alguma coisa, tem muito da nossa carga de interpretação, sempre, né? Com certeza. E o Moffat falou aí que ao ver dele, o doutor, ele flertava com as companions femininas desde sempre, que meio que tirando a culpa de cima dele, porque o pessoal fala que ele bota o exatamente, doutor flertar muito, exatamente. E que o Davis botava muito o doutor pra flertar, então ele tá meio que tirando esse peso das costas de quem tomava conta da série moderna, né? Pra ele assim, não, peraí, gente, isso aí não começou hoje, não, começou lá nos anos 60. Tudo bem, ele podia ter falado que, por exemplo, o oitavo, ele dava em cima da Grace, tudo aquele lance, eles se beijaram, mas não, ele foi lá atrás... O primeiro beijo do doutor com a Companion. Não, e aí ele fala que lá atrás, o primeiro ele tinha uma tensão romântica com a Bárbara o tempo todo, o segundo... tinha com... Ele flertou com a Astrid. Com a Astrid. E o terceiro, ele tinha um crush maluco na Jo Grant, que tanto que eu tive que parar de assistir. Tipo, pra quem assistiu, assim, eu acho que é bem claro ali que não tem uma tensão romântica. Em especial, eu tô pegando o terceiro aí de exemplo, porque eu acho que ele tá mais fresco na memória da galera. Uhum. Eu não conseguia ver nenhuma tensão romântica ali. O que eu via era quase que um lance meio tio-sobrinha, né? Meio até quase de pai, né? Porque ela era bem novinha e os doutores antigos eram mais velhos, né? Se eu não me engano, tem episódios que ela trata ele como tio, tipo, pra se passar num caos, né? Eles, é o meu tio, ou ela, Sarah Jane, enfim. Mas o lance é que era uma relação meio paternalista ali. Tipo, ele tomava conta quase como uma filha, né? Uhum. Eu também acho. E, inclusive, isso se manteve em todas as relações de doutor e companion, né? Essa super proteção do doutor em relação ao companion, né? Então, uma coisa meio como pai, não como um amante, né? Não, também... A gente não tá dizendo... Também não acho, a gente não está dizendo que ele está errado. De novo, como eu falei agora há pouco, é questão de interpretação. Todo mundo vê a coisa, absorve e interpreta como ela quer. Tem gente que fala que o segundo e o Jamie eram quase que um casal. Tem gente que fala que o quarto e a Sarah Jane tinham um lance também. Então, assim, eu não vejo. Acredito que a Thaís também não vê. E acredito que muita gente que tá assistindo a gente não vê. Você vê? Eu comecei a ver o doutor de fato se interessar romanticamente por uma companion com o oitavo, como você disse, com a Grace, que é óbvio, ele beija ela. E a Era Davis nem vou falar nada. Então. É o tipo de coisa assim que você fala. Mas na clássica não vejo muito, não. Então, assim, de novo. Questão de interpretação do Moffat, a única diferença é que ele tem um alcance muito maior que com todos nós, né? Porque, querendo ou não, ele ainda é o showrunner, ele ainda tem a última temporada dele aí. Né? Exatamente. Pra quem tá perguntando, a 10ª temporada estreia na BBC One, lá da Inglaterra, meados de abril de 2017. Fiquem relaxados que a gente, obviamente, vai manter vocês a par das datas. E antes disso, claro, especial de Natal e 25 de dezembro, como já é tradição, né? Sim, no dia de Natal. Que inclusive o nome do episódio é The Return of Dr. Mysterio. Isso vai ser muito legal. Aliás, assistir esse episódio vai ser muito legal, o podcast vai ser muito legal. Mas enfim, deixem a opinião de vocês aí sobre essa declaração do Moffat, o que vocês acham, sobre as outras notícias também. Claro. É só você deixar aqui no comentário ou mandar um e-mail pra gente para o podcast@drrubrasil.com.br. Manda pra lá, explica direitinho quem você é, de onde você veio, o que você achou, que a gente lê no próximo podcast. A gente vai dar aquela filtrada e ler no próximo podcast. Mas sem mais delongas, o sinal tocou e teremos que voltar para a sala de aula. Simbora! Então vamos pro review dos 2 primeiros episódios de Class. Então aí, depois dessa nossa pausinha de uns meses, né, no podcast, quase que acompanhando o tempo que a gente está sem nenhum material em TV de Doctor Who, né? Estamos aí voltando com o nosso podcast. Né? E revisando aí essa série que acho que a maioria das pessoas não estava esperando tanta coisa e gostou, assim. A gente abriu, né, o tópico de discussão lá no nosso grupo do Facebook, quem ainda não entrou, o link tá aqui no post, para o pessoal discutir sobre. E a gente assistiu só hoje, né? A gente tá gravando logo depois de assistir. Hoje é segunda-feira. Então, como eu postei ontem, o pessoal já tava discutindo e eu tentei ler o mínimo possível, mas a coisa que eu li mais, assim, quando chegava a notificação
não tava esperando nada e me surpreendi, gostei, vou querer assistir. Ou o extremo oposto, tipo, achei horrível. Mas esse eu vi, tipo, 2 pessoas só falando. Então a aceitação geral foi positiva, foi boa, né? pois é. Porque justamente eu acho que, até não dando um balão, né, mas só pra ambientalizar a galera, a série ela tem essa proposta aí, ela é uma série young adult, mas eu acho que todo mundo tava esperando que ia ser algo mais, sei lá, se o mundo de Doctor Who é uma balança, todo mundo tava esperando que isso ia ser mais Sarah Jane do que Torchwood. Mais teenager, né? É mais criança até. Só que infantil, foi o contrário, né? Porque juvenil, a gente vê caso. tanto no primeiro quanto no segundo episódio, tem umas cenas pesadas, né? A gente tem nego perdendo a pele, a gente tem gente explodindo, membros sendo cortados. E a gente tem temas que são mais pesados. Fala-se sobre sexo, sobre violência, sobre morte, a sexualidade luto. é abordada. Ó, a gente vê que tem várias coisas abordadas, por exemplo, pessoas com deficiência, sexualidade, assim, são coisas que é sensacional, tá? Doctor Who, isso não é novidade para Doctor Who abordar a sexualidade, né? É verdade. Mas é legal ver que isso se mantém, né? Ainda mais a gente vive aí num mundo que está cada vez mais aceitativo, não sei se essa palavra existe, mas que aceita mais as diferenças e que cada vez se torna menos uma diferença, né? Se torna uma coisa comum. E o Patrick Ness, o showrunner, né? O Patrick Ness, ele é conhecido por escrever, né? Séries de young adult em livros. Então é claro que ele ia ter essa pegada também. Eu achei bem bacana, na verdade. Não, assim, sabe um negócio que eu achei muito legal? Assim, a gente já vai passar pro review certinho do episódio, mas lembrando, né, esse podcast é recheado de spoilers. Se você não viu, pausa, assista e volta, né? Pra não estragar a sua experiência. Com certeza. Mas o lance é que assim, a gente tem aí o personagem principal, que eu esqueci o nome agora, que é quem faz é o Greg Austin, né? Que é o Charlie, isso. Que a gente vê aí que ele não é humano, enfim, mas isso vai mais pra frente. Mas de cara a gente já é apresentado ao fato de que ele não gosta de garotas, né? Que ele gosta, que ele é gay. Homossexual. Mas isso é abordado da forma mais natural possível. Tipo, eu gostei muito o plot disso. não gira em torno do fato dele não gostar de mulher. Tipo, o plot tá ali, ele, não, eu vou chamar o outro carinha lá pra ir pro baile. sei lá, qual é o nome dele? Ram? Não, Ram não, o Mateus. Vou chamar o Mateus pra ir no baile comigo. E é isso, tipo, da mesma forma que a menina ia chamar ele, ou qualquer outro cara poderia chamar uma menina, ou a menina poderia chamar uma menina. Tipo, é assim, tipo, olha, eu vou chamar ele porque eu tô afim dele. Acabou, não tem... o plot não precisa girar em torno disso, como Exato. o plot não precisa girar em torno do cara perder uma perna, entendeu? Tipo, essas coisas estão aí e não são diferenças. Isso é uma coisa que tá no mundo, é normal, entendeu? Eu acho que as séries britânicas, elas têm um mérito de falar nesses assuntos de forma muito mais natural que os americanos. O americano ele é muito pudico, às vezes, o né? americano, ele... toma cuidado, hein? Homossexual... eles tratam... E o UK? Hoje em dia é mais suave isso Hoje já. Mas a gente... Mas no o UK UK é mais já liberal. faz muito mais tempo que esses temas já são tratados com bastante naturalidade. Sim. Inclusive... Como é a realidade. Em Doctor Who, isso não, como eu falei, não é novidade. A gente tem o Jack aí... Nossa. Sendo omnissexual desde 2005. Desde o começo dos anos 2000, né? Sim. Pô, doideira isso, você pensar. É bem bacana, quando né? você bota em comparação aí com uma série E eu acho americana. que é um puta mérito de todas as séries que envolvem Doctor Who, né? Que a gente tá falando de spin-offs, né? Torchwood, Class agora. K9 Company. Exato. Sarah Jane. Sarah Jane, não, Sarah Jane eu não cheguei a assistir. Não, mas, não assim, sei assistir. É bacana ver que, tipo, é comum, é normal, E o tá mundo é assim. Então assim, tem humano que é gay, tem alien que é gay, tipo... Sexualidade não é uma caixinha fechada, tá tudo aberto, é assim mesmo e bola pra frente, entendeu? Exatamente. E agora, antes, né, de começar propriamente aí o nosso review, né, só a nossa história triste, nosso disclaimer sobre por que ele está saindo hoje, porque você ainda tá pensando, putz, vocês são do Dr. Brasil, Class saiu e vocês não viram no segundo que saiu? Como assim? Que absurdo, O plano é esse, na O plano é esse, porém, vocês... O plano de sábado à noite era assistir Class, né? Só que, nós temos ouvintes aí do Brasil inteiro e acredito que até de algumas pessoas que não estão no Brasil. Com certeza. Mas o que acontece é que nesses últimos dias, agora nessa última semana, hoje é dia 24/10, ou seja, na semana passada, né? Exato. Hoje segunda, desde quinta-feira, em especial aqui em São Paulo, não sei os outros estados, mas São Paulo passou por uma doideira de chuva, tipo... Não. Caiu o universo. Catástrofe, tempestade, furacão... Praticamente um plot de Dr. Who. Pandemônio um plot de Dr. Who. Então, choveu bastante e algumas áreas aqui de São Paulo... Não. Choveu muito e algumas áreas aqui de São Paulo... Com ventos muito fortes. Foram afetadas e tal, e inclusive aqui a região onde a gente mora...
Assim, a gente mora num lugar que tem muita árvore, enfim. A gente ficou sem luz por 3 dias. Caiu isso. tudo, a gente demorou a chegar em casa do trabalho, algumas pessoas ficaram ilhadas, não a gente, mas conhecidos nossos ficaram ilhados. Árvores caíram, arrebentaram fiação, enfim, a gente ficou sem luz. Até hoje na rua ainda tem muita árvore no chão. Pois é, a gente ficou aí sem luz de 4 horas de quinta-feira até umas 3 e pouca da tarde do domingo. Então vocês veem que a nossa rotina toda foi pro cacete. A gente não conseguiu gravar, a gente não conseguiu ver, a gente ficou sem celular uns dias porque a gente não tinha onde carregar. Então assim, doideira, pandemônio, confusão. Demônio, tiroteio, enfim. Loucura. Mas passou, a gente o pessoal até perguntou no Twitter se a gente tava bem, tá tudo tranquilo, a gente já conseguiu. Tudo bem. Agora. Agora, nada que algumas coisas da geladeira jogando fora não tenham resolvido. A gente perdeu algumas coisas, mas tudo bem. Não deu nada. Bola pra frente. Só, o lance é que o atraso, que algumas pessoas perguntaram por que ainda não tinha saído, e o atraso foi devido a isso. E aí complementa também com o lance que eu falei no Twitter hoje de manhã, que se nas últimas semanas, assim, alguém mandou reply pra gente, ou mensagem, e não foi respondido, desculpa, a gente anda muito enrolado, porque além da gente ter o nosso trabalho normal, né, tanto a Thaís quanto eu, a gente tem nossos projetos paralelos, então acaba que a gente teve que sair um pouquinho de Doctor Who pra tocar a vida, mas tá tudo voltando, a gente já conseguiu manejar tudo. E eu acho que Class é um ótimo aquecimento pra gente voltar, né? Eu acho que pra Doctor Who. Justamente. Do DWRcast e tudo mais. Eu acho que talvez Class até o canal do YouTube, não sei. Pois é. Não podemos eu acredito que sim. Calma. O podcast sempre foi, a gente sempre deu prioridade pro podcast. Mas o lance é que eu acho que Class, você falou um negócio muito acertado aí. Class, ele tá servindo quase que como uma entrada pro prato principal que é o Doctor Who. Porque assim, a gente tá muito... Imagina que você tá há muito tempo sem comer. E aí, uma coisa que você gosta muito. Aí do nada você tem um banquete, você come tudo de uma vez, você vai passar mal. Vai passar certeza. mal pra caralho. O Class, ele tá servindo meio que como essa entradinha, tipo, é o mesmo universo, vocês não estão vendo o Doutor o tempo todo, mas é o mesmo universo. Você tem a presença dele. Tem referência, a gente tem aí, no primeiro episódio já, a gente tem... aparece o nome da Susan, da Clara e do Danny Pink, né? Pessoas que passaram por Correio. Quero ver quem pegou essa referência aí, hein? Então, mas enfim, isso já é bem pro final do episódio, né? Inclusive o piloto, né? Ele tem 50 minutos. Eu até... Quando a gente deu play, eu me assustei. Eu falei, caramba, 50 minutos, vai demorar uma eternidade pra passar. É um mini-filme, meu. Mas não. O ritmo da série, e isso aí é mérito, com certeza, tanto de quem tá escrevendo, quanto quem tá dirigindo o episódio. Porque, por exemplo, a gente tem, assim que o episódio começa, um jogo de câmera sem corte que fica um tempão. Que é ali na entrada de Coal Hill, que é super bacana. A gente tá falando, gente, seguinte, aqui só pra explicar. A BBC lançou de uma só vez 2 episódios, mas a partir de agora é um episódio por semana, tá? Assim, não hoje, é 2, não. Hoje são 2 porque saíram 2. A estreia já lançou de uma vez o episódio 1, For Tonight We Might Die, e o 2, The Coach with the Dragon Tattoo. A partir da semana que vem é um por semana, um por sábado, certinho, como é Doctor Who também, né? E aí o primeiro episódio teve 50 minutos e o segundo 43 minutos. E vai ficar nessa base. Vai ficar, como é Doctor Who, né? Tem 40 e poucos minutos e quando é maior ele chega estourando aí 1 hora, 1h10. Quando é de Natal é maior, né? Enfim, mas eu acho assim, quando eu vi 50 minutos eu me assustei, porque, primeiro, é um piloto de uma coisa que a gente nunca viu, a gente não sabe se vai ser bom ou se não vai, as chances disso dar errado eram grandes, mas o jeito com que o episódio ele é levado e é entregue a gente, ele faz passar rápido, tipo, eu não senti 50 minutos passar. Por exemplo, e coisas que se usadas de forma errada podem atrapalhar, por exemplo, sequência, né, de filmagem sem corte. A gente tem aí, quem segue a gente em rede social vê que eu não gosto do filme Birdman, porque eu não achei um bom filme, e uma das coisas que todo mundo destacava é que, meu Deus, plano de sequência, ele não tem corte. Só que quando isso não é bem feito, isso mata... Torna-se um demérito. Justamente. E não, eles usaram ali na medida, não ficou muito. Foi aquela primeira cena, tem um lance de uns cortes rápidos, né? A câmera, ela, às vezes, quando foca em especial no monstro, né? Ela não é retinha, ela dá uns flicks assim. É bem bacana. Tudo isso faz o pace do episódio ficar gostoso de assistir, né? E eu acho que essa coisa do plano de sequência na entrada é meio que mostrar a confusão do Charlie mesmo. Ele ainda tá meio desnorteado, ele ainda tá meio entendendo onde é que eu tô no mundo. Justamente, mas olha que E a gente engraçado. não sabe ali o que ele é. Justamente. Você acha que ele é um humano? E o que é engraçado é assim, na minha concepção... Eu achei tão legal. Né, quando a gente foi exposto aí, vai ter um spin-off novo do Doctor Who,
na minha cabeça era assim, se ia ser o primeiro dia de aula deles, ia ser eles se conhecendo, mas não, a gente chega, foi até que eu falei lá quando eu tava assistindo, a gente chega e já tá andado o negócio, né? Tipo, tá no todo meio. mundo se conhece, quem zoa quem já tá zoando. Quem já era amigo. Quem era amigo é amigo. Já existem relações, né? Relacionamentos já tem, de amizade. já tem inclusive casais formados, já tem interesses românticos, por exemplo, a menina, a principalzinha lá a menina de cabelo preto e olho claro. Não, a gente não decorou os nomes, gente. A April. April, isso. A April, ela parecia já ter um certo interesse no Charlie, né? Que é o principalzinho, é o príncipe. Mas aí ela descobre que ele é gay, então ela recua. Ela fica tristinha. Então a gente é apresentado esses lances aí do tipo, que cada um, querendo ou não, quando você faz uma série pra Young Adult, né, que ainda mais série que tem vários adolescentes, ou nesse caso pessoas adultas que fazem adolescentes, né? Não, peraí, eles estão no high school, vai. Podemos chamar de adolescentes. Então, só que os atores são adultos, né? Eu sempre tive muito problema com esse efeito malhação. É normal. Quando você tem assim, esse grupo adolescente, você sempre acaba tendo os arquétipos, né? Sempre vai ter a garota gênio, o garoto gênio. Popular. Sempre vai ter o popular ou a popular. Sempre vai ter aquela... Normalmente esse é mulher, né? Que ela é bonita, ela é inteligente, ela é esforçada, mas ela é o loser. Tipo, ninguém quer ela. Que é a April. Então, você ali, de cara, você já é estabelecido quem é quem e quem é cada arquétipo. Isso. Né? E isso é apresentado de uma forma muito natural. Tipo, não é um choque. Quando você vê, você já... Parece engraçado, né? Porque a gente viu a primeira vez deles aí. Mas é tão natural que parece que a gente já conhece eles. E sabe o que eu achei interessante também, ainda na construção e exposição, a primeira exposição dos personagens, é que em nenhum momento você sente que um é mais importante do que o outro na trama. De então, forma por nenhuma. exemplo, a gente sabe que o Charlie, a gente descobre aí ao longo do primeiro episódio, logo de cara, na real, que ele é um alien e que ele era o príncipe do planeta dele. Não só ele. Mas isso não tira o foco da April, do Rum, né, que é o garoto, e a Tanya, que também já era amiga do Rum. Então, assim, todos eles têm mais ou menos o mesmo tempo de tela, a mesma importância, o mesmo número de falas. Tipo, todos eles são os principais. Mas ao mesmo tempo que eles estão aí nessa zona do... Não é cômodo, né? Eles estão nessa... Cada um representa o arquétipo, né? A gente tem também aquele negócio que dá um mislead, né? Que, por exemplo, a gente vê a Miss Quill, né? Que eu gostei de chamar de Sarah Jessica Parker genérica, não sei porque ela me lembrou muito. Ela, do jeito que ela é apresentada, porque assim, antes da abertura, e a gente já vai falar da abertura, que é um show à parte. Nossa, maravilhosa. A gente é mostrado a ela correndo do lado do bichão, né? Do monstro lá de sombra, que a gente não sabe que é de sombra ainda. Com um garoto, e aí o garoto atira e morre, tem aquele negócio, e dá a entender que ela matou o moleque. Dá a entender porque a gente não vê. E aí a gente já vai achando que ela é uma filha da puta, né? Tipo, ali, nesses primeiros minutos, a gente já estabelece a verdade na nossa cabeça. A gente já tá odiando ela, entendeu? Que é assim, tipo, eles são os alunos que vão resolver tudo, né? Eles vão ser quase que os Power Rangers, essa parada. E ela vai ser a chatona. E ela vai ser a vilã, vai ser um negócio meio... Vai ser um negócio meio... A Rita Repulsa, né? Não, né? Sim, Rita Repulsa, mas... Ela é a Nemesis deles. Tipo, ela é a vilã que também trabalha lá e eles não vão saber, tipo, vai ficar... A gente começa a estabelecer essas verdades que 2 minutos depois é quebrado, né? Porque a gente vê que o Charlie, né, que é o principal, que é o menino lá, que a gente descobre que é um alien, ele, na verdade, mora com ela. Aí você já tá... O chão vai embora, né? Porque você fica, caramba, então peraí, então ela não é ruim ou ele é ruim também? Peraí, um aluno morando com a professora, mas o que ela é dele? É prima, é irmã mais velha? É mãe? Não dá pra saber, Eles são aliens, eles não são? Então, assim, é muito legal que a gente tem aquela certeza, aí a gente tem a verdade que a gente cria, e depois essa verdade vai pro cacete e a gente tem que reconstruir tudo, né? Cai por terra totalmente, né? E é legal isso, não, eu é legal. Então, o Patrick Ness, né? Ele bota... Cara, eu não sei, aí, né... Pessoas especializadas nessa área que me corrigem. Eu não sei se isso é mais a ver com a direção do episódio ou mais com o roteiro, mas eu achei muito legal a forma com que isso foi trabalhado, esse lance de expor essa verdade que é verdade tão bem, entendeu? Muito legal, muito legal. Super bem trabalhado. Outra coisa que também é muito bem trabalhada e muito legal é a abertura da série, né? A gente consegue ver um pouquinho de Doctor Who nessa abertura, né? Bastante até. Ela é baseada, tem aquele espaço, tem as imagens que... Elas ainda mais pulando na tela. Ainda mais na abertura do Capaldi, né? Que esse lance meio... Parece... Não sei, não é água, né? Mas quando a coisa entra, ela entra meio etérea, assim. Nebulosa, né? E a abertura de Class faz isso. A abertura, o som, né, no caso, a música de abertura, não é um incidental, o som não é orquestrado, né?
ela é uma música com fala, acredito que até uma música exista antes de... E é uma música que lembra muito a geração deles, né? Justamente. Comunica pra caramba a realidade que eles estão vivendo agora. Não, foi até o que eu falei na hora, porque quando a gente começou a ouvir, eu falei, cara, tem tudo a ver, né? É uma série pra jovens adultos, né? Pra galera que tá saindo da adolescência. E o tom, né? O tipo da música, essa música... Não entendo isso como ofensa, porque eu não vejo como ofensa mesmo, mas Você gosta disso? Você tá falando? Não. Você gosta dessas esse tipo de música eu não gosto, mas tipo... Mas são rockzinho, então, mas não é um rock, tipo, não é como se tivesse um Morrison na abertura. É um negócio meio aquele indie inglês. Sabe? Que agora que não chama mais indie, né? O hipster inglês, né? É verdade, né? A música olha como a gente é um negócio meio, não sei, Mariana and the Diamonds, esses negócios, eu não sei, um negócio meio Florence Machine, sabe? Eu tem gostei. uma sonoridade que soa muito como essa geração, né? Tipo, já não soa mais como a gente. Não é como se fosse começasse a tocar, sei lá, Smashing Pumpkins na abertura. É um negócio que eu tenho certeza que tem gente que ouviu e falou, é da banda X. Sabe, já é fã da parada. Muito bacana. Então, legal, tá no tom certo. E ela é bonita, é colorida. Nossa, eu achei lindíssima. O nome do Capaldi aparece na abertura, inclusive. Exato. E aí vamos pro episódio, né? A gente, aos pouquinhos, a gente vai sendo apresentado, então, a esses personagens. Então a gente vê que a April, ela é dispensada pelo Charlie e ela que tá cuidando do baile. Então ela vai lá, ela começa a fazer o cartazinho, a preparar o ambiente pra receber o baile. Na verdade ali ela não tava nem tentando arrumar um par, ela tava querendo arrumar pessoas que ajudassem ela a arrumar o baile, né? Mas aquilo foi um convite pra ele. Foi, mas você viu que ela tava tentando convencer, tipo, implorar as pessoas, pelo amor de Deus, me ajuda. Naquela hora que ela tava cagando, né? E enquanto isso, a gente vê que o Ram e a Tanya já se conhecem. Embora... Não sejam tão amigos. Não, eles só se falam pela câmera. Na escola eles não se falam. Não, e pelo menos eu vi desse jeito. Isso é claro, né? Ele tem vergonha de falar com ela, porque ela é a nerdona e ele é o cara popular do futebol. Mas eu acho que não é nem por isso. É que assim, ele é meio burro. Essa é a verdade, tipo, em comparação com ela. Eu acho que ele precisa dela. Não é que ele seja burro, né? Ele é um cara regular. Ele é um cara regular. Não, ele é um cara normal. E ela é muito inteligente. Então, assim, ele vai pra ela só pra pedir ajuda. Ele não é amigo dela. Ela é a Hermione dele. Ele usa os serviços dela, né? Exato. Tanto que eu acho que ela cobra um negócio de jogo pra ele. Ele, já paguei essa merda. Eu acho que ela faz as lições dele. Ela ensina ele. Porque a gente vê que a Miss Quill, né? Que é a professora, que é a Parker genérica, ela é a professora deles, né? Dessa turma. E ela é casca grossa pra caramba. E ela é tipo aquela professora que a gente chegava em casa reclamando, né? Aquelas que você bolava maneiras de matar várias ela é a tia vezes. Fátima. Tia Fátima foi uma professora que eu tive quando eu tava no... tia, né? Tia? Não, porque no colégio que dava, as pessoas acompanhavam, tia né? Fátima. Ela era ali a professora da terceira, quarta série, e a mulher era o diabo, cara. Eu tive uma professora de matemática que era o diabo. Nunca vamos esquecer, Dona Amélia. Então, todos nós... 7ª série, japonesa, baixinha e maldita. No meu era uma galegona, autona, meio alemã, enfim. Mas o lance todos nós temos a Dona Amélia, ou a tia Fátima, ou a Miss Quill, né? Todos temos a Miss Quill. Todo mundo tem uma professora que é um cão, né, cara? E essa mulher é o tipo. Você vê que ela arrebenta o celular de um moleque. Não, tá louco. Ela é horrível, né? Ela é uma pessoa horrível. Ela é uma pessoa horrível. E ela, assim como o Charlie, né, a gente vai vendo ao longo, ela não tem muito trato com pessoas, né? Eles são alienígenas, after all. O doutor também, ele é meio assim. Mas ele Só que você vê que o Charlie tenta... Ele tenta, e ela não. Que nem, por exemplo, ele procura ali quem é Idris Elba, ou a menina fala que toca folk music, ele vai lá e dá um Google. Tipo, ele tá tentando se adaptar. Sim. Então a gente tá lá vendo a April fazer o cartaz e a Sombra vem e pega a mão dela, né? Gente, lembrando aí... Essa série me deu medo, tá? Pronto. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar, eu tenho medinho. Não, mas você nem foi tanta coisa. Não, fiquei meio assim. Tá bom. Fiquei meio assim. Tá delicada pra você pra caramba. O negócio nem assusta tanto. Se você... Pouquinho. Se você não viu o episódio ainda e insistiu em ouvir o podcast, pode ir tranquilo. A mesma hora que a Sombra tá pegando a mão dela, passa atrás da Tânia. Lembrando aí o Ram vê na câmera, meu. Lembrando aí que nessa hora a gente já foi exposto ao fato de que a Quill e o Charlie, eles têm alguma relação. Então a gente já tá naquela, tipo, caralho. Porque eles conversam, né? E aí ele fala, você matou o moleque. Ela falou, não, eu não matei. Eu não matei ninguém. Eu fiz ele se matar pra mim. E aí, achando super normal. E aí eu falei, que é isso?
E aí a gente loucura! vê. E aí a gente começa a ver, tipo, a Dr. Whozice do negócio, né? Tipo, ela não matou o moleque, o monstro comeu ele, não. A arma que ela deu pra ele, quando atira, ele. Ela é quase se como se ela junta com o braço, é quase né? como se ela atirasse na pessoa e no bicho, né? Isso. E aí os dois se evaporam. Isso. Mais pra frente a gente vê que, na verdade, pelo menos como eu entendi, né? A arma ela usa a força de vida, entre aspas, da pessoa pra dar cabo do alvo, né? No caso do bicho Do de sombra monstro, lá. Do ser sombra. Isso, Enfim. exatamente. E aí, deu esses medinhos, né, nessa hora da sombra e tudo mais. E aí, a gente chega no local que vai ser o baile, né, que a April tá fazendo. É tipo uma quadra, né? Eles chegam lá, né, o Charlie e a Miss Quill chegam lá. E eles meio que salvam ela ali na hora. E aí, começa um diálogo de explicação de muitas coisas. Lembrando né? que, como é o primeiro episódio, tem que ter essa pegada na mão pra carregar o o público, diálogo né? explanatório. Eu achei um pouquinho explanatório demais, mas foi gostoso ver o planeta deles. Tem toda... Houveram cenas ali, eu gostei das cenas do então, isso do é muito planeta engraçado. Rodian, né? Rodian. Ele é um Rodian. Ele é um Rodian e ela é uma E ela é Quillian. uma Quillian, né? E os dois são do planeta Rodian. O lance é que tem esse planeta que, pelo que eles explicam, tem essa aristocracia, né? Que são os Rodians. E eles eles têm lá a família real e o Charlie ele é um príncipe desse povo. E a Miss Quill ela é uma separatista. Ela é quase... beira o anarquismo, meio né? rebelde, né? Ela é quase como um V, né? Ela é tipo a Leia, entendeu? Não é tipo a Leia porque não é um império evil, né? Pelo que a gente vê, pelo contrário. eles são só uma família real. Ela expõe o lado dela, ela fala, eles estão roubando, eles roubaram nossos recursos. E ele fala que não, que eles só estavam pegando o que precisavam. Então assim... E houve uma guerra entre os dois povos. De repente... A família dele, né, a família real ali, era filha da puta. E a gente não sabe disso ainda. E de repente ela estava lutando pela liberdade. A série não dá informações suficientes o que ainda. O que a gente sabe ele era da realeza, ela era esse meio separatista, anarquista, ela queria acabar com a coroa. E ela foi pra matar, o grupo dela vai matar o grupo dele. E aí... todo mundo morre no processo. Enfim, tem uma mini guerra, não sei se é uma guerra, né? Ela fala em guerra. Ela fala em guerra, mas não sei se tem porte pra guerra, mas tudo bem. Mas eles dizem que todo mundo tem um conflito. Dele foi dizimado, então. Não, mas aí foi dizimado por causa das sombras. Last of his kind. Não, por causa das sombras, não por causa do Quill. Não, eu achei que foi uma guerra. Enfim, teve um conflito ali e a galera da Miss Quill perdeu. E eles foram condenados a ser infectados, entre aspas, com esse bichinho que chama que eu até pensei que ia ter uma piada com... chama tipo, o bichinho chama Enfim, esse ser que ela explica que tem mais ou menos o tamanho de 2 polegares, e tem um monte de patinha e dente. E é venenoso. E a cada presa tem veneno. Enfim, isso é botado na cabeça deles. Na cabeça, né? Eu entendi na cabeça. E o que essa porra faz? Ela faz um link entre uma pessoa que foi parasitada, que não é o Quillian necessariamente, né? É a pessoa que é parasitada nesse com momento, uma pessoa escolhida. Então, assim, cada Quillian ia ficar linkado a um Rodian. Ia ficar soul linked com um Rodian. Então, assim, se um morrer, o outro morre. É basicamente isso. Eles são... Então eles têm que se proteger obrigatoriamente. Eu acho que na real ela tem que proteger ele, porque se ele morrer, ela morre. Ao contrário, eu acho que não dá nada. Mas será que é só porque ele é príncipe? Não, eu acho que cada Quillian... Eu fiquei um pouco de dúvida. Não, cada um da raça dela foi ligado a um da raça dele. Por isso que eles são os últimos Mas será que ela tem que proteger ele porque ele é príncipe? Não, ela tem que proteger ele porque se ele morrer, ela morre. É tipo assim, ele morrendo, eu morro. Ligados. Então... querendo ou não, odiando ele ou não, eu tenho que proteger ele, entendeu? E ele a ela também. Eu acho que no caso, se ela morresse, ele não morreria. Mas como ele não é um cara ruim, ele protege ela. Porque ela chama de escravidão, então só ela que tem que servir a ele. Então. Que ela, o povo dela perdeu. Que errou, entre aspas, né? E aí a gente vê que eles são os últimos da espécie, por quê? Porque tem esse terceiro povo, que são esses bichos da sombra lá, que eles invadiram, assim como vários povos invasores, eles invadiram o planeta deles e genocidou todo mundo. Como todo mundo tava linkado, matou um, matou outro, né? Exatamente. Enfim, porra, é um massacre do cacete, todo mundo morre, só sobra ela e ele num lugar lá apertado, e quem vai ao resgate dele... ao auxílio? O homem da caixa azul, que até então a gente não aparece com a Capaldi, Mas a gente já sabia. Não, a gente sabe que é um doutor, né?
Eu não sei o Capaldi. Na verdade a gente sabia, mas poderia não ser. Enfim, ele vai lá, salva. Quando eu digo que não poderia não ser, porque poderia ser qualquer outro, né? E aí quando ele aparecesse depois com o Capaldi, eles, mas quem é? Não era você? Isso ia ser maravilhoso. Mas não, acho que foi o Capaldi mesmo. Enfim, ele foi lá, salvou, e junto com eles levaram lá a tal da caixinha, o gabinete, que isso aí... Gabinete de alma. Isso é exposto bem depois no episódio. Mas enfim, aí nessa hora, nessa conversa, a gente já na verdade, a gente, né? O público. O público, enquanto April, né? Que a April ela não sabe de nada, e todo esse caminhão de informações jogado em cima dela. E aí, o que eu achei muito engraçado é que ela assume com uma notoriedade, tipo, eu sou um alien, tudo bem? Ela, não, porra. Não tenho preconceitos. Incrível pra cacete. Você não conhece cultura pop, você não sei o que, só pode ser um alien ou um Amish, né? Adorei isso, cara. Não, mas assim, tudo bem. Vamos lá, eu entendo que o universo de Doctor Who, né, o mundo de Doctor Who, todos os planetas, enfim, todas as sociedades de Doctor Who, elas estão acostumadas... Vamos pegar a Terra, né, de exemplo. A Terra de Doctor Who, ela já está acostumada com a presença de alienígena. Né? Mas mesmo assim... Já aconteceram vários fatos estranhos. Não. As abelhas estão desaparecendo. Não, mas isso tem tempo. Mas eu digo assim... Não, mas... rola coisa na Terra, mas eu ainda achei meio... A aceitação foi muito fácil, né? Eu também foi assim, tipo, acho. Por mais comum que seja, talvez ela titubeasse, sabe? Tipo, porra, não, você tá de... Você é alien, você tá de brincadeira. Ou ironizasse. E não, ela aceita assim, tipo, você é um ET? De boa, tranquilo. É mesmo? É mesmo? Tá bom. Mas eu acho que isso faz parte da ficção de fantasia. Não, tudo bem, também, assim. Não né? é um tipo de coisa que me incomodou. Eu só achei engraçado, sabe? E a gente tem sempre essa mesma discussão também, por exemplo, em Marvel e DC. Porque, por exemplo, as terras dos quadrinhos estão acostumados com super-heróis, com Superman, com um cara verde gigante que é o Hulk, ou com eles alienígenas invadindo Nova York. E o mundo de Doctor Who também é um pouco assim, né? Mas, por exemplo, puxando aí a exemplo do universo da Marvel mesmo, que é o que a gente tem visto mais em série ultimamente. Tudo bem, o universo Marvel, por exemplo, a gente vê aí Jessica Jones, ou Luke Cage. Eventualmente a gente é mencionado aí ao Homem de Ferro, ao Thor e ao Hulk, né? E o Capitão América. Eu não... Tem aquele cara verde gigante que quebrou tudo, ou tem a invasão alienígena. Eles sabem disso, isso é cotidiano, isso aconteceu. Mas, por exemplo, quando o Luke Cage aparece tomando um tiro e a bala ricocheteando, a pessoa não acredita, não aceita na hora, tipo, ele é super poderoso. Não. Rola um negócio tipo, caramba, é mesmo? É sério? Tipo... Eu acho que é o mesmo paralelo quando a gente vê o jornal e vê alguma coisa extraordinária e essa coisa extraordinária acontecer na sua frente, né? É uma coisa totalmente diferente. Assim, de qualquer forma, ela aceita, porque afinal das contas ela vive nesse universo. Achei mais ou menos estranho. De novo, não me incomodou, eu só achei engraçado. Na verdade, o que me incomodou foi um pouquinho do texto explanatório. Mas tinha que ser explicado, né? Não, sim, eu também acho, mas ele podia... Talvez pelo tempo de tela, mas talvez pudesse ser explicado de uma forma menos mastigadinha. Não, eu acho que é válido. A mastigada é válido porque a gente ainda não sabe engolir isso, entendeu? Eu achei que o Capaldão brilhou brilhantemente. Assim. Brilhou brilhantemente. Sim, ele foi sensacional. Ele não aparece agora, ele ainda segura um pouco pra aparecer, né? Mas ele, na verdade, isso é o bloco de cenas antes da aparição dele, porque isso é no dia prévio ao baile. E aí, nesse momento, é o que acontece, eu acho que é o que gira o plot, né? Que aparece esse ser das sombras, que na verdade é o capitão, o comandante, é o rei deles, né? Que ele me lembrou muito eu não lembro, cara. Eu acho que é do Olhos Famintos, o Jeepers Creepers, eu não assisto essas coisas. Que a cara dele lembra muito a cara de um... Eu não sei se é Candyman, não é Candyman. Enfim, tem um filme de terror que o bicho tem a cara muito parecida com a dele. Entendi. Só que sem ser meio de... que ele é meio de carvão, né? Eu sou fã de Senhor dos Anéis, pra mim me lembrou um Sauron em uma versão menorzinha. Eu acho que assim, ele é feito de vários recortes, não literalmente de recortes, mas ele é feito pra lembrar o vilão, né? O bichão. Né? Exatamente. Pra não ter dúvida que ele é ruim, né? Não tem interpretação ali, ele é ruim, enfim. E ele aparece ali, e aí a Quill faz com que a menina vá pra atirar no bicho, e o garoto salva, né? O Charlie salva. O que acontece na verdade, a cena não é a mesma, né? É nesse pedaço do episódio. A primeira cena do episódio, que é quando esse primeiro garoto morre, que a gente já falou... a arma ela começa a se enroscar na mão da vítima e a vítima um simbionte mesmo. Parece um simbionte. Aí, quando isso vai acontecer com a April,
o Charlie dá um safanão na arma. Acontece isso, né? Tipo, não, ela não pode morrer. E aí, acontece esse link, né? Do Shadow o link é interrompido, na verdade. Porque o que a gente é explicado depois pela Quill é que quando a pessoa que tá com a arma, o portador da arma, atira, ele suga a pessoa pra dar cabo do alvo, né? Como a gente já tinha explicado. Como o Charlie interrompeu, ele só usou um pedaço. Tipo, é como se era pra ter arrancado tudo dela e arrancou só o coração. E aí o coração, como linka, né? Arrancou o coração do bicho e o coração dela. Então só que eles estão interligados. Ficou meio um lance meio stuck in the middle. Então se ela sentia aquela dor no coração, porque o coração dela, como ele fala, hora ou outra ele some no tempo, espaço e volta. Então é como se alguém parasse o seu coração por 2 segundos e soltasse de volta, entendeu? Exatamente. Ela fica sentindo essas dores ao longo do episódio, ela fica sofrendo com essa ligação que ela tem com o bicho. Me lembrou muito a ligação que o Harry Potter tem com o Voldemort. Com o Voldemort, que ele fica vendo a morte do pai Weasley lá, do pai do Ron. Tipo, ele fica tendo esses flashes. Do pai do Rony? Então, porque o Harry e o Voldemort, eles têm um link. Sim. Então, o Harry consegue ver o que o Voldemort vê. Sim, mas a morte do pai do Rony, não. Não, ele tava ameaçando o pai. Tá. Não é morte, não. Não morreu não, pelo amor de Deus. Cuidado, cara. Não, mas ele tava ameaçando. E aí me pareceu isso, toda vez que o bicho sente, ela sente, né? Eu acho que aí acontece, a gente é exposto de novo a um lance meio que, da mesma forma que se o Charlie morrer, a Quill morre, se ela morrer, o bicho morre, se o bicho morrer, ela morre, né? Parece que é um tema recorrente de Patrick Ness, né? Tanto que a Quill fica o tempo todo falando pro Charlie matar ela ou matar o bicho, né? Pra acabar com o problema. Porque a gente vê que eles só estão na Terra porque o doutor deu essa desovada neles ali em Coal Hill pra fugir do bicho. E ele tá... É o que ela fala, o que a Quill fala. É um assunto inacabado. Ele sempre vai estar correndo atrás da gente. Independente de onde a gente tá. Então mata ela, que ele morre e acabou o nosso problema. A gente tá livre, entendeu? Eu acho interessante como ela tem esse sangue frio de falar, mata! Beleza, de boa. Então, mas... Isso é entendível quando você vê que ela era uma rebelde, ela tava ali na guerrilha o tempo todo. Pra ela, o que é uma baixa que vai servir pra causa dela. E ele não, ele é altruísta, ele é um príncipe, after all, né? Ele é quase, atenção, humano. Ele é quase humano, justamente. Apesar de meio que fora do prumo, mas ele é quase humano. E aí a gente vai pro baile, né? Quando o baile... alguma cena, não, gente? acho que nada... É que a gente viu 2 episódios, então eu tô tentando lembrar de tudo, é muita coisa. A gente tá fazendo um resumão, né? Isso que aconteceu, a nossa passada, assim. Mas é justamente isso, né? Quando chega a hora do baile, a gente começa a ver que, por exemplo, a gente foi apresentado outras coisas também, né? A menina, né? Como é que é? A Tânia. A Tânia, a gente vê que ela é mais novinha e que... A mãe dela é brava. A mãe dela é brava, dessa. E a gente vê que tipo, a mãe dela não é britânica. Né? Ela é nigeriana. É nigeriana. Ela tem um sotaque forte, né? Tem. A gente vê que tipo, a mãe não gosta que ela fale com garotos. Sim. A gente vê que o Ram joga futebol. Que o Ram joga futebol e que tipo, o pai dele é... Eu realmente tô com muito, não medo, mas eu não queria falar errado. Acho que eles são muçulmanos. Eu acho que é muçulmano, não tenho certeza. Sabe o que é o legal? A gente vê muito série teenager, né? Série de adolescente americana, e eles jogam futebol americano. E essa é uma série inglesa, eles estão jogando futebol mesmo, sim, entendeu? É tipo aquele futebol que você usa o pé. É o soccer. Não, é o soccer, é o futebol. Pros ingleses é futebol. Eles falam certo, né, cara? Porque você chamar de bola no pé um jogo que você mal encosta a bola no pé, tem alguma coisa errada. Com certeza. É o soccer mesmo, é o futebol mesmo, em inglês, tradicional. Importado para alguns países, inclusive o Brasil, com muito sucesso. Exportado, aliás. E então a gente tem assim, você vê que cada um participa de um núcleo diferente. Eles não são um grupo de amigos. Sim, calma, tem um namorado do Charlie, né? Que é o outro menino lá. O namorado. O Matheus. Que ele é meio grego, né? Mas ele mal apareceu. Mas ele tá ali, né? Ele aparece ele saindo de casa. E tem a namorada também. A namorada do Ram. A namorada do Ram, que é que ela fica assistindo ele jogar. Tem nome, foi rapidinho, aparece, né? É Rachel. Rachel, isso. Ela aparece ali, tadinha, né? Ela aparece pra morrer, né? Ela não dá nem tempo de você pegar ela. Chateada. Porque o que acontece é que quando... puta que pariu, essa cena é muito legal, porque assim... Até então, a gente tá vendo uma série que, tudo bem, é uma série meio que de mistério à la DW, né? Tipo, tem
tem um negócio, tem alien, eles são meio, tipo, eles aparecem de uma fenda, isso é bem Doctor Who. Isso é bem Doctor eles Who. são da sombra, que tem no Doctor Who, lembra um pouco Voz Acelerada, lembra um pouco... Eles têm as piadinhas. lembra um pouco o bicho lá do Prisioneiro Zero da Amy, porque sai da rachadura, enfim, tem várias coisas. E aí, quando esse bicho, esse desgraçado desse bicho, ataca, a gente vê um ataque direto, propriamente dito, é assim, é literalmente um banho de sangue, né? Porque ele pega a namorada do Rand e ele rasga ela e o sangue vai na cara dele assim, não tem corte, a gente vê ele arregaçando ela. É visceral. Isso na hora eu me peguei de surpresa, eu não me assustei, né? Mas eu olhei assim, caramba, isso tá mesmo no universo do Doctor Who, cara? É blood splatter. Porque esse nível... tarantinesco, cara. Porque esse nível de gore a gente não viu nem em Torchwood, cara. Não, então, não assim, mesmo. é muito legal que agora a gente tem o tom próprio, né? Ele não é nem Sarah Jane, nem Torchwood. Ele é Class. Tipo, Class tem sangue pra cacete. Class tem víscera, Class tem sujo. nojeira. Pode ser sujo, né, cara? E tem piadinha, tipo, tem uma hora que o cara fala, eu me masturbei mesmo. Tipo, ela é um pouco mais ela tá ali, pesadinha. Então, mas isso é legal, cara. É legal. Tipo, é o que adolescente fala mesmo. Tipo, não é muito a cara do adolescente falar, eu me masturbei com a outra mão, professor. Tipo, vai se fuder. Então, é engraçado isso quando a gente vê, tipo, um negócio de adolescente, que os adolescentes, eles não xingam, né? Que eles não falam merda. Não fala palavrão. Porque adolescente faz isso a beça, né, cara? Ou de esporte. Na verdade, a gente só é apresentado a esse ponto num nível muito exagerado que também tende ao absurdo. Por exemplo, American Pie. American Pie, eles só... A vida deles é só isso. Que é só também merda. não é verdade, né? Se torna não crível porque é exagerado demais. E o Class, claro, no nível de ficção onde pode aparecer um alien e rasgar a pessoa, tá ali de um jeito que os adolescentes reagiriam a isso. Você vê que eles tratam esse natural. Tipo, será que eu tô traumatizado com isso? Mas no segundo episódio a gente vai ver isso, né? Será que eu tô traumatizado com isso? Será que eu tô vendo coisa mesmo? A gente é apresentado a perda da namorada, do moleque, por aí vai, né? Inclusive sobre a perda dela, isso vai aparecer realmente no segundo episódio, né, do Coach the Dragon Tattoo, mas eu senti que eles estão tentando tornar os personagens tridimensionais, então assim, existe um questionamento do Ren, por exemplo, se ele não tá tendo estresse pós-traumático. Porque, é claro, a namorada dele foi dilacerada na frente dele, ele tomou o banho de sangue dela na cara, e aí ele fala, pera, isso é alien? Ou isso é psicológico. Cabeça, né? E é muito legal. É muito legal que isso esteja sendo explorado. Tipo, numa série normal, ele só falaria, será que estou louco? Mas não, é levantada uma possibilidade real dele estar passando por um estresse pós-traumático. Então é bacana, entendeu? Eu achei... bem trabalhado, né? É muito bem trabalhado, eu achei bem... E assim, todos os outros personagens, eles vão ganhando dimensões. Sim. A gente viu pouco, mas a gente vê que a Tânia, o pai dela faleceu. A gente vai vendo existem backstories, né? Então eu acho que ao longo desses 8 episódios eles vão ser construídos de uma forma ampla e tridimensional. E eu vou além. Quando acabar a gente vai sentir falta. Também eu acho. acredito. Também acho. Enfim. O que provavelmente pode dar numa renovação, porque a verdade, gente, deixa eu fazer uma pausa aqui no review. Muita gente criticou Class quando ela foi anunciada, né? Porque quando a gente falava em spin-offs de Doctor Who, todo mundo só queria do Paternoster Gang, né? Ou a volta de Torchwood. Ou a volta de Torchwood. Ou uma terceira coisa que fosse muito sci-fi, né? E aí a BBC vem com Class e ninguém comprou muito a ideia. Todo mundo tava meio desanimado. Verdade seja dita, 99% das pessoas criticou. Nossa, eu lembro do dia que saiu... O pessoal metendo pau. Poucas pessoas falaram, putz, espera, né? A maioria falou, tinha que ser do Paternoster Gang, não sei o quê. Enfim. E a verdade é que, assim, surpreendeu. A série é boa pra caramba, né? É verdade. Então isso pode, sim, gerar uma renovação pra segunda temporada no que vem. Tomara. É bem legal. Eu acho que ela vai funcionar como essa zona de respiro entre as temporadas de Doctor Who, né? Eu acho que funciona muito bem, porque tá dentro do universo da série. E diferente de Torchwood e Sarah Jane, ela não tá passando na TV ao mesmo tempo que a série. Ela passa no espaço, no hiato. E isso é legal porque aí a gente vai ter Doctor Who o tempo todo sem necessariamente ter o Doutor o tempo todo. Isso entendeu? É bem legal. É legal. Doctor Who não é novidade, isso no Doctor Who, de tentar apresentar o mundo da série sem o Doutor aparecer. A gente tem até, inclusive, um episódio do terceiro Doutor, do primeiro Doutor, em que ele não aparece. É uma equipe de exploração e não aparece Susan, não aparece o Doutor, não aparece Bárbara, não aparece a Tardes.
É assim, é só esse caos solto. Não deu muito certo naquela época, com Torch já deu certo, com Sargent já deu certo, então assim, Class vai seguir o mesmo nível. Vez outra vai aparecer o Doutor e acabou. E isso mostra a dimensão do quão rico é o universo expandido de Doctor Who, o quanto 53 anos de história já criaram uma coisa sólida, que vive sozinha. Sim, e que não precisa ter necessariamente o personagem. Às vezes só a menção a ele consegue dar gás. Já claro, dá segurada. Se não tiver menção, pode cagar. Mas tendo, funciona, é o que precisa, entendeu? Enfim. Voltemos ao baile que assim como o Patrick Ness, ele nunca escondeu isso, que ele se inspirou muito em Buffy pra fazer referência isso. dele, né? E assim como Buffy, a merda ia acontecer enquanto a quadra estivesse cheia de gente. Óbvio, claro! O massacre acontece sempre na hora do baile. Né? Escola Buffy de assassinato. De trama, né? Exatamente. Cara? Enfim, como a gente já tava esperando, durante o baile, durante ali as músicas de rave, a galera pulando, uma loucura, começa a vir sombra e começa a matar a gente pra caramba e tal, e você pensa, pronto, acabou, e agora tu não vai morrer. Fudeu. E aí vem a cavalaria, que já é aquela cavalaria conhecida da gente, que dá aquele alívio, que é o Capaldi aparecendo e botando ordem no negócio. Cara, que maravilhoso. Isso é muito legal, e aí vai, né, até aquela hora ele começa a falar daquele jeitão dele, e aí ali é o show argumenta com o vilão. Não, e é muito usando bom o cérebro. E é muito bom que naquele momento ali, a série meio que trava. Ela trava, ela para de ser um pouco Class e vira o Doctor Who, né? Porque começa a ter, tipo, ele, um senhor, né? Que o Capó tem 50 e poucos anos, né? Um velhinho, um jovem senhor, discutindo com um demônio negro gigante de fumaça, carvão e enxofre, como se ele estivesse falando com qualquer Zé Ruela, né? Tipo, ele fez o clássico monólogo. Ele falou lá, o bicho discute com ele, não, você tá certo. E aí, ali, cara, é o show-off do Capaldi, porque você vê, ele puxa a chave, a gente vê a chave de fenda nova em ação pela primeira vez, né? Sim! A gente teve ali aquela leve amostragem de uns segundinhos no último episódio que teve. Do Natal, né? Do Natal passado, mas acabou. Né? Tipo, a gente não tinha visto mais. E aí, a primeira vez que a gente é apresentado ao uso dela, como ela acende, como ele aperta, não é nem em Doctor Who. É muito legal, cara. E é legal que, tipo, a luz dela não é reta, né? Ela fica rodando. Nossa, é muito, muito legal. Tem muito uns legal efeitinhos mesmo. Bem legais mesmo. O som continua o mesmo, óbvio, mas... E me parece que o Capaldi tá se divertindo muito nessa cena, né? Ele tá sendo o doutor mesmo, que ele já tá sendo magistralmente há anos, e ele faz muito bem. E assim como o doutor, ele toma conta da situação, mas em momento algum ele para de passar a bola pros companions da vez, que querendo ou não, são 5, né? A Quill mais os moleques, deve ser umas 5 pessoas. São 5. São os 4 alunos e a professora. Ele levanta a bola pra eles e eles cortam, por exemplo. Ele dá o gancho pra Tânia, pra ela, como é que eu vou, velho? Eles são feitos de sombra. E mesmo quando eles estão em forma sólida, eles têm a mesma fraqueza da sombra. Então, aí o que ela fala? Então eu tenho que acender a luz, aí ela acende e não dá nada. Ele, não, você acertou. Só tem que estar mais forte. Aí ele aumenta com a screwdriver. Então, assim, ele podia ter resolvido tudo sozinho? Podia. Pra ele, na real, era bem fácil. Ele chegava, apertava a screwdriver, tudo ficava aceso, ele resolvia. Mas não, ele levanta pra eles resolverem também. É muito legal. E isso serve até pra... porque o Capaldi ali apareceu quase como uma bênção, né? Tipo, olha, sou eu, o dono, entre aspas, da série, né? Ó, é legal, eles estão fazendo direitinho, pode confiar. E vai embora. Né? Tipo, olha, público, esses caras aqui, eles são bons. Né? Porque ele até fala ali no fim do episódio, tipo, a Quill fala, como assim você vai embora? Você vai deixar a gente aqui sozinho? E ele fala, não, você tem uma galera. Mas é claro que eu vou deixar vocês sozinhos, vocês são mais do que capazes pra resolver. É que ela fala, você vai me deixar sozinha com um monte de moleque? Ele, não, tem espécies maravilhosas de humanos, pô, que eles vão te ajudar. Você agora tem que ficar conhecendo que é uma conta deles também. Muito assim, legal isso. Lembrando aí que enquanto isso tá rolando, o Ram tá jogado no chão, porque o que aconteceu? O monstrão foi lá, literalmente arregaçou, comeu a namorada dele lá, jantou a namorada dele e o sangue foi na cara dele. Ele ficou caído no chão. E quando você acha que a merda tá pouca, o bicho vai lá e corta a perna dele fora. Não, é isso que eu gosto de série britânica, cara. Que você acha que não vai ter consequência. Vai ter consequência sim, meu! Não, ele fica lá, ele perde a perna e fica lá jogado. E ele perde a perna, gente? E eu vou além. Eu pensei que ele ia morrer. Eu pensei, morreu, vai.
ele não foi consumido, ele não foi engolido pelo bicho, mas ele tá sangrando até a morte, ele vai morrer. Só que não. E aí foi até você que me lembrou, não, ele é fixo, ele não vai morrer, vai dar-se um jeito. Não só isso, ele não só não morre, como ele dá o golpe final no bicho. Justamente, porque assim, enquanto esse lance da Tânia ligar a luz, o doutor aumentar, esse monólogo do capaz, isso tá rolando enquanto o personagem dele tá sumido. Porque pra todos os fins ele tá morto. É porque ele tá no corredor e a galera tá dentro do salão. Vamos supor que a gente não tivesse visto notícia nenhuma, que a gente não soubesse que ele era fixo. Pra mim ele tava morto. Morreu, tá lá. E aí quando começa, né, todo aquele, o ato final, né, do monstro tá correndo e tá pra morrer, que ele pega, aí tem aquele lance que a menina, né, a principalzinha, caramba, qual é o nome dela? April. Que ela fala, se você não sair, eu vou tirar você me matando. E aí tem todo aquele lance, pô, será que ela vai fazer isso? Será que ela não vai? Existe a dúvida moral, a dúvida moral. E aí quando o bicho vai pra fugir, que ele pega ali o refém dele, levanta o Ram numa perna só e desce a cadeirada na cara do bicho e manda ele... Maravilhoso! E manda ele lá pro portal. E aí ele fala, você não viu o meu final, né? Eu vou voltar. É o clássico vilão, né? Tipo... Eu não morri, eu vou voltar, tá? É mestre feelings, né? Fica atento. Só que o mestre não avisa, né? Ele avisa. Mas ele não avisa, mas a gente já sabe, né? E aí vai pro finalzinho mesmo do episódio, que é o doutor dando tchau dele e falando isso, né, pra Quill, ó, você vai ficar com eles. E ela desesperada, porque ela, a verdade é que ela odeia ficar perto dessas crianças e odeia ser amarrada ao Charlie. Ela fala, é escravidão, sim. Ele é mal, sim. Tava lutando pelo que era certo. Inclusive, entendeu? nesse primeiro episódio, se eu fosse tomar com base apenas e tão somente esse primeiro episódio, eu odiaria a Quill, porque assim, ela é amarga, ela é chata, ela é cavala, ela não mede consequências, ela mata mesmo. Assim, até o final do primeiro episódio eu tava odiando ela. Verdade seja dita. Agora, o que ela faz no segundo, que a gente vai falar mais pra frente, fala, talvez essa pessoa ainda tenha um pouquinho de humanidade. Verdade seja dita, né? A gente sabe que eventualmente mas ela é uma bitch. Ao longo desses 8 episódios vai ter aquele momento que ela vai fraquejar e que ela vai mostrar que ela se importa com eles, mas vai negar. Isso é um clássico anti-herói, né? Porque ela não é uma vilã, já foi não é. Ela é uma anti-heroína, ela é um Vegeta. Ela vai chegar ali, vai ter aquele momento que vai apertar o cinto em que ela vai salvar a molecada. Quando eles forem, pô, você é nossa amiga, ela fala, amigo cacete, eu fiz por mim. Ela mas na verdade ela não se vai importa. Perceber, então assim, isso tá na cara que isso vai acontecer. Também acho. E aí tem todo aquele lance bonitinho, o doutor fala que todos eles são importantes e que ele correu, é quase que um farol, lugar que nunca né? Se esquece. O tempo não se esquece. O tempo né? não esquece. Nessa hora do tempo não esquece, inclusive, que é que aparece a referência que eu achei não ruim, mas assim, que é um quadro que parece que são pessoas importantes que passaram por Cool Hill. E aí a gente vê que... o sobrenome e a inicial da pessoa. Aí aparece lá, tipo, Clara Oswald, vírgula C. Oswald C, Pink... D. E aí aparece o nome do meio dele. E lá misturado em outro pedaço desse quadro tem lá Foreman S, que é Susan Foreman, que é a neta do doutor. E ele, quando ele fala esse nome de O Tempo Não Esquece, ele olha, o foco vai todo no nome da Clara, sinceramente eu acho que, porra, é a neta do cara. Tudo bem, ela é a melhor amiga dele, tem todo esse lance, mas, caralho, é a neta dele, sabe? Em momento nenhum foca nisso. Não só é a neta dele, mas é onde a série começou. Então eu acho que talvez... Com os primeiros companions da série. Eu não tô dizendo que não era pra mostrar a Clara. A Clara é importante. Ela passou por Cool Hill, e a gente sabe disso. Mas eu acho que deveria ter focado tanto... Podia ser ele, tipo, dando um lance de olhar, sabe? Tipo, olhar pro dela, olhar pro da Clara e fazer até um paralelo, né? Com certeza. Mas não, eles colocaram só do da Clara, né? A gente é explicado que essa Cool Hill é a mesma Cool Hill que ele foi o zelador, né? Na 8ª temporada. Quando começou eu falei, putz, mas caralho, Cool Hill muda, cada semana é uma fachada diferente, aí a gente ficou naquela, não, às vezes é porque, como esse é high school, né, a Clara dava pra criança, às vezes é outro prédio, né, mas ele fala que não, que houve uma reforma e agora tá todo chique. A gente tem a primeiríssima Cool Hill lá na série clássica, que ela tem outra frente. Bem, mas aí a gente entende que se passaram 50 anos entre uma Cool Hill e outra. Aí lá no especial de 50 anos e posteriormente nas temporadas 8 e 9, a gente vê que Cool Hill tem aquela plaquinha bonitinha, mais classiquinha, é um prédio um pouquinho mais tradicional, mais baixo, né? Bem europeuzinho, né? Arquitetura europeia, e tem até o nome do Ian.
né, na plaquinha. Puta high school meio Agora, americano. de repente, tipo, a gente já não parece mais lugar, porque o prédio é todo moderno, não tem mais aquele tom tradicional europeu. A placona na frente é gigante e não tem o nome do Ian. Mas tudo bem, a gente tem, assim, acontece... Eu fiquei esperando a plaquinha do Ian. Não, eu fiquei esperando a explicação e teve. A explicação teve uma reforma, realmente se passaram uns anos desde daquela outra aparição lá com a Clara. E, cara, é isso. Tipo, a gente teve uma temporada no meio, deu tempo de reformar. Só que reformou tudo, né? Não, e não só isso, né? No segundo episódio a gente viu a referência à Bárbara. Já vamos... o nome do prédio... como a gente já tá falando... porque assim... O nome do prédio é Barbara Wright, o nome desse prédio novo é Prédio Barbara Wright, foi a primeira companion do Doutor, se você não contar a Susan, que já tava com ele, né? Eles são os 3 primeiros companions. Isso é muito legal. Então, por que isso é muito legal? Porque a gente já teve a Cole Hill lá, quando a Clara apareceu, mostrando o nome do Ian. Aí no primeiro episódio de Class a gente viu o nome da Susan. E agora a gente viu o nome da Bárbara. Não, mas eu tô falando das clássicas, da clássica. Então, tá ali, tipo... Só falta o Ian aparecer, porque o autor ainda tá vivo, gente. Quem sabe? Quem sabe, cara? Nunca te pedi nada, Petit. A gente tá passando pelo dilema de como é que era o episódio lá? Caretaker de novo. Eu quero gente, chance aqui não vai aparecer, mas eu acho que vai aparecer e ele tá guardando esse segredo muito bem guardado. Eu acho que isso é o tipo de coisa que tem cara de finale. Tem que ser surpreendente. É assim, no finale aparece o doutor e ele, talvez juntos, sabe? O Capaldi vai surtar, né? Talvez, imagina, cara, que legal, tipo, tem um problema, talvez até a volta desse Ser da Sombra, porque com o fim desse episódio, que agora acabou nessa parte do review do episódio. Esse arco não acabou. A gente vê que ela ainda, a menina April ainda é ligada ao Ser das Sombras, né? O coração deles ainda é ligado. Pode voltar a qualquer momento. A gente vê que tem um artefato junto com o Charlie, que é o tal do Gabinete das Almas, que ele joga um verde, né? Fala que não tem nada dentro, mas a gente vê que tem uma centelhinha dentro, né? E isso vai ser explorado pra frente, com certeza. Então, assim, a gente vê que deixou 2 pontas soltas nesse primeiro episódio de propósito. Quem sabe aí num finale, quando for a resolução disso, não vem a ajuda, como ele abriu pra fechar, o doutor e dessa vez junto com o Ian pra ajudar. Isso ia ser legal. Maravilhoso. Mas calma que a gente ainda tem aí 6 episódios ainda pra frente, 7, né? Porque agora a gente vai... E antes do doutor ir embora também, outra coisa legal que ele faz é reconstruir, né, de alguma forma, a perna lá do Ram. Verdade. Ele entra na tarde, ele tá lá se recuperando, e aí quando ele sai, o doutor fala que ele colocou na perna dele... uma prótese do povo centopeia. De um outro povo lá. E aí é uma perna meio transparente, meio translúcida. Ela é translúcida e tem umas engrenagens. Mecânica, né? É muito legal, um negócio meio mecânico, mas é meio orgânico ao mesmo tempo, tipo... E você sabe legal. Que eu achei que ela posteriormente seria revestida de pele humana? Mas não, ela vai ficar robôzão. Mas mesmo. isso é legal, porque a gente vê... Já é ciborgue, né, meu? Então, justamente, a gente tem 2 aliens, na equipe a gente isso tem 2 aliens... Isso pode ser usado num plot, eventualmente. A gente tem aí na equipe 2 aliens, né, de raças quase irmãs, né? Do que é mesmo a planeta. Quill e o Charlie. A gente tem uma menina super gênia, que é a Tânia. A gente tem uma menina normal. Que agora tem um link com o alienígena. E um cara que tem uma prótese alienígena. Então, assim, ninguém ali mais... E a gente só teve um episódio. Ninguém ali mais é 100% humano, né, cara? Não. Tá, em um episódio de 50 minutos, todo mundo vira um pouquinho alien. Exatamente. Isso é legal, eu achei maneiro. Eu achei bem bacana. E aí, a gente, por conta dessa explicação que é dada no primeiro episódio, que Cole Hill é meio que um farol, que ela que atrai... É o lance do Torchwood de novo, né? Que Torchwood era o centro fica em cima da fenda. Aí, pra justificar a aparição de Alien em todo o santo episódio, Cole Hill é meio que um farol pra coisa do outro mundo, do espaço. Basicamente, ela tem um alvo em cima dela que fala, venha! Vem um alien. Ela tem uma grande placa de Coma no Joe, só que vem um aliens, né? Exatamente. E aí no segundo episódio, o segundo episódio é mais simples de entender, né? Porque assim, como o primeiro episódio a gente teve muita informação pra absorver, ele parece gigante. Como ele é introdutório. O segundo é simplão, né? A gente tem essas pessoas que estão sumindo, que estão sendo devoradas, né? E aí de novo a gente tem essas cenas de visceração, de gente com a pele arrancada e tipo que aparecendo gostoso, os músculos, né? E sangue e aquele negócio escorrendo. É muito visceral. É bem visceral, bem gore. A gente vê que é um dragãozão que tá comendo. E aí, de arados, basicamente. É quase sei lá, que parece aquela porra. Um dragão meio Rei Harryhausen. Daenerys deixou solto os dragãozinho dela aí. Enfim, tem lá um bichão. E a gente
A gente é introduzido nesse plot porque a gente vê que o Ram ele tá tendo dificuldade pra se adaptar com a perna, né? E ele tá tendo problemas com o técnico dele do time de então, futebol. justamente porque ele tá tendo problema com a perna que ninguém sabe que ele tem essa prótese tirando a galera, né? E a gente vê que, na verdade, é um técnico e eu acho que um co-técnico, né? Que eles têm uma treta entre eles. E aí, por conta dele ter desmoralizado o técnico na frente de todo mundo, esse cara some, assim como a pessoa que tinha sumido antes da abertura. Então, a gente vê que o bicho tem uma ligação direta com o técnico. Então, a gente de novo. Que é o técnico com a tatuagem de dragão, que é o nome do episódio. E aí, como aconteceu no primeiro episódio, a gente é introduzido a gente cria uma verdade na nossa cabeça que ao longo do episódio é desconstruída. Que, então, ele é o assassino. Ele controla. Ele tem essa tatuagem de dragão e ele é mau. Ele vira o dragão, ele sumona o dragão. E ao longo do episódio a gente vê que não, né? Que assim como a arma da Quill, ela lembra muito o simbionte do Homem-Aranha, essa tatuagem é meio que um simbionte também. Ela tá tatuada nele, mas ela tem vida e ela fala com ele, né? Lembrou a gente Venom, né? Então, justamente, ela ele não tem controle, tanto que ele fica no espelho e fala, não, eu controlo. Não, e o tempo todo você vê que tem uma hora lá que tem a tatuagem tá com um pouco de sangue na boca, mastigando, e ela vai no ouvido dele e ela cochicha. Eu gostei muito dos efeitos. Aliás, falando em efeito, né? Justamente. Vamos falar de efeito aqui, Por galera? exemplo, a gente teve aí um dragão na temporada anterior do Doctor Who, que é inclusive no episódio lá com a Maisie Williams, e aquele dragão, para padrão do Doctor Who, ele já estava excelente. Tá os melhor efeitos ainda. visuais dessa, eu não sei como funciona o reparte de budget da BBC, mas, cara, parece que teve muito mais investimento, talvez por ser menos episódios, né? Ou não sei. Cara, não sei. Só sei que tá muito cara, bem feito. Tá muito bom, cara. Tá muito a tatuagem bonito. deslizando pelo corpo dele, assim, Não, muito assim, legal. óbvio que não é uma coisa, não é real, a gente sabe que não é real, mas não é um CGI tosco, né? Realista, né? Se acontecesse na vida real, aconteceria daquele jeito. E além disso, nós temos outros subplots acontecendo. Por exemplo, a professora Quill, o diretor fala pra ela que tem um cara que vai acompanhar as aulas dela. Uma espécie de monitoria das aulas dela. Tipo, um inspetor. É um inspetor que vai inspecionar a aula dela porque, querendo ou não, ela é uma professora muito, como é que eu posso dizer? Competente. Não ortodoxa, né? Boa. Tipo, ela quebrou o celular de um aluno, ela é extremamente grossa, então... Louca. Um cara vai lá tomar conta da aula dela. Até então, incrível. Tipo, eu aceitaria isso, porque ela é uma maluca foda e tem que ir, deve ter um Mac nesse lugar pra regular isso. E aí vai esse cara que é tão mais ou pior do que ela, né? E aí ela fica brava, ela tá lá sentada na mesa. Ela fica paranoica, né? Nossa senhora, ela fica louca. loucona. Ela pira do tipo, liga o bichinho da paranoia na cabeça dela. Tipo, caralho, que se mandaram alguém pra me ver, esse cara é um monstro. Aí ela começa a, tipo, ele mexe os dedos diferente, ele não pisca, ele não fala. Esse óculos é de mentira. Esse óculos é de mentira, essa roupa, a costura é fora de época. Tem alguma coisa errada com esse cara. E é muito engraçado. E o Charlie? Você tá louco? E é muito engraçado a gente ver essa relação do Charlie com a Quill, porque assim, eles estão... A grande verdade é que os dois se odeiam, mas eles são obrigados a conviver numa boa, né? Tipo, eles não podem se matar, eles têm que se proteger, mas eles se detestam, né, E cara? além disso, eles têm que fingir que são aluno e professor. Eles não podem ter uma relação tão próxima lá no ambiente escolar. Tudo bem que ela tem cara de mais velha e tem cara de mais novo, mas se eu fosse um príncipe de um outro planeta, de uma sociedade avançada, nunca que eu ia vir pra Terra pra estudar, maluco. Pra fingir que eu sou aluno, porra. Foi a identidade que o doutor conseguiu pra eles. Vira outra coisa. Fala que é alguém que parece ser mais novo e vai, sei lá, vira bibliotecário, caralho, pra casa de aluno de novo. Caralho. Tá que nem Crepúsculo, né? Que os caras o cara veio 5 anos pra ser... Que bosta. E aí, e podia muito bem ter botado ele pra ser o professor e ela pra ser, sei lá, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, cara. Que não tivesse que lidar com pessoas, porque ela é péssima nisso, né? Não, ela não sabe. Ela já não sabia lá no planeta dela, né? Talvez, sei lá. Com humanos, então, pior ainda, né? Enfim, mas aí a gente vai vendo, né, como é a rotina deles, né? Como eles conversam, né? Querendo ou não, tipo, apesar de ser uma parada forçada, eles têm que fazer. Então, vai, né? Conversa, ela desabafa com ele às vezes, E né? aí é muito legal, assim, que enquanto isso, outros subplots vão acontecendo. Então, por exemplo, o Ram acabou de perder a namorada. Ele tá achando que tá traumatizado, que tudo que ele tá vendo é mentira.
E ele tem várias conversas com a Tânia pela câmera. E ela fala que, olha, eu perdi meu pai faz uns 2 anos. E é assim mesmo. Essa coisa, ela ajudando ele com o luto. E você vê que é uma garota de, sei lá, não sei quantos anos. 14, né? É uma garota de 14 anos que lida com o luto e que tá ajudando um cara inclusive mais velho que ela. Ela fala 3 anos a mais, então todos eles eles têm 17 e ela tem 14. A lidar com o luto também, e é um luto muito recente, né? Esse episódio a gente serve também pra gente ser introduzido aí ao lance da idade deles, né? Que até então acho que não tinha sido falado. Todos eles têm 17 anos, ela tem 14 e ela tá na mesma sala que eles porque ela é superdotada. Ela é uma menina gênio, ela é a hacker, né? Ela mexe realmente com... Ela é o brains da ela é quase que a Willow na primeira temporada de Buffy, né? É exatamente isso. E Buffy é essa que, além Esse é o arquétipo. tem muita referência ao longo da série. Inclusive... E eles falam de Buffy, né? Que aquele lugar funciona como uma boca do inferno, né? Que é onde se passa Hell's Mouth. Enfim. É muito bacana. Ela tá ali, ela é o cérebro, ela é a Intel. Eles falam de Vampire Diaries também, o que me faz pensar se não vai ter vampiro aí no meio, porque já Buffy também é de vampiro. E já teve vampiro no Doctor Who. Acho que pode ser. Pode ser, quem sabe. Então, olha quanta coisa tá acontecendo, né? Isso. E aí o plot desse episódio já não é mais sobre os Shadows, é sobre esse dragão aí. E é muito legal a gente ver que, por exemplo, o primeiro episódio é focado em quem? No drama, entre aspas, do Charlie e da Quill, porque o foco é num vilão que veio com eles. E esse vilão, do segundo episódio, o foco é no Ram. Porque é um vilão ligado ao subplot dele, né? Que é o lance do futebol. Tipo, qual é o lance dele? Ele joga futebol. O que aconteceu? Ele era um jogador as e por conta da perda da perna e tá se adaptando com a prótese, ele ficou meio zoado. O coach, né? O técnico tá tirando ele do time. E esse coach é o mesmo que é o portador do vilão do episódio que a gente vê, né? Que é o dragão. E a gente acha que é o treinador, na verdade não é. Ele é só... O treinador é um fardo que ele carrega. O dragão é o parasita dele, né? O que a gente vê é que esse bicho, como a Thaís falou, ele é um parasita, né? Ele tá colado literalmente ao corpo do treinador. E ele carrega. É um Gollum, né? Tipo, é um fardo que ele carrega. Tipo... Mas aí a trama se complica, porque a gente acha que o dragão que tá na tatuagem tá matando pessoas. Só que quando esse dragão está matando, a tatuagem dele se mexe. Sabe o que a gente acha? Eles estão lá na sala do diretor lá, e o dragão tá na tatuagem. Não, também. então, só que do jeito... Aí eu comecei a ficar na dúvida. Então, do jeito que a série expôs, sabe como é que era na minha cabeça? Porque assim, apareceu a tatuagem andando nas costas dele e foi pra uma área que a gente não enxergava mais. Aí abriu uma fenda na sala do diretor e saiu um dragão real de lá e comeu o diretor, tirou a pele e comeu o diretor. A gente acha que é o dragão da tatuagem. O que na hora eu pensei? A tatuagem sai do corpo dele, abre uma fenda e quando ela sai física, ela sai dragão. Física, né? E é um dragão saudável, né? Porque é um dragão que enorme. Enorme, mas saudável de saúde mesmo, porque ele se bota saúde, porque ele não come a pessoa direto, ele tira a pele, porque é que nem frango padaria. O que é a parte mais gostosa do frango padaria? É a pelinha. Mas a pelinha também, aí é um faca dos gumes, por quê? Porque ela é mais gostosa, mas também é o que faz mais mal, porque a gordura tudo ali. Então é um dragão preocupado com a saúde, preocupado com o fitness. É um dragão... É um dragão que tá ali... Zen, né? Fazendo Yoga, projeto né? verão. Exatamente. Dragão projeto verão, porque ele tira a Exatamente. pele e come só a carninha, né, cara? Você vê que é um dragão né? inteligente, né? Que raça maravilhosa. Pois aliás, é um breeding de dragão ali de raças incríveis. Mas um refinamento maravilhoso. Mas o que acontece é que a gente é apresentado aí que na verdade não é o mesmo dragão. Não é o mesmo dragão. O dragão da tatuagem, e aí isso gera toda uma... Na hora eu ri, bateu uma quinta série ali, né? Porque a gente é explicado que um dia a gente tem... As fendas são uma coisa presente de novo em Doctor Who agora, né? É nesse pedacinho de Doctor Who. Porque é cheio de fenda em Cold Hill, e o cara lá, o treinador tava passando, serelepe pimpão. Tá pior que a segunda temporada de Flash com aquelas fendas das terras, né? Não tem paralelo. Então, justamente... Crise nas infinitas fendas. É tipo isso. Ele tá andando no colégio de noite, e aí sai um bicho da fenda na hora que ele tá passando. E aí ele cola nele, né? Ele tava no lugar errado, na hora errada. E o que acontece é que o dragão que colou nele é um dragão fêmea. E o dragão que tá comendo todo mundo é o macho que tá correndo atrás da fêmea. Devolve minha mulher! É tipo isso, ele tá querendo a fêmea dele de volta. E aí rola todo esse lance da ameaça, porque o treinador ele fica, se você fizer tal coisa eu vou arranhar. Ele começa a arranhar o braço, e aí a dragoa agora, que a gente sabe que é uma fêmea,
começa a sofrer e o dragão fica Já bolado. fica bolado. E aí, na hora, eu fiquei pensando assim, em 1 bilhão de explicações possíveis de como eles vão... no mínimo, eles vão tirar o dragão dele, e aí os dragões... A gente vai ver que os dragões não são maus. É que nem no episódio do banco, no Time Heist, né? Que a gente vê que o Teller, ele não é mau, né? Na verdade, ele é só uma raça que tava querendo ir embora, ser feliz. Exatamente. E eu pensei justamente isso, no mínimo eles vão tirar o dragão, e aí o dragão macho e a São só fêmea... dragões, poxa. Eles vão voltar pro reino deles de dragões, ser felizes e tudo isso. Pela fenda. E aí, o Ram manda um lance tipo, pô, você sabe o que a gente faz aqui na Terra, dragão? O dragão responde, né? Falando! E detalhe, o técnico não sabia que ele falava, né? Vocês não me falaram que ele falava, pô. E aí ele manda assim, tipo, aqui na Terra, você já viu o que a gente faz com couro? A gente arranca o couro fora e usa só o couro. E aí eles vão arrancar a pele do maluco onde tem um dragão e vai deixar ele lá, tipo, fudido, todo sangrando. Pelo amor de Deus. O dragão simplesmente pega ele, beleza, vou levar a mulher. Se você vier junto, problema seu. Ele leva embora. Ele vai sodomizar esse cara, né? Porque a dragoa tá lá, ele quer a dragoa. Não, mas aí vai sair do corpo. Cara, eu não sei o que vai acontecer, mas esse cara não vai ter uma vida feliz do outro lado da fenda, cara. Acho que o Ram Você pode ter certeza. vai ter que encontrar outro treinador. Não, eles vão... O treinador já foi pro cacete. E quem foi pro cacete também foi um diretor da escola. Eu não sei se era diretor. Eu acho que era diretor. Aquele carinha ele era um que cargo foi alto devorado ali, pelo né? dragão também, Então, né? só que a diferença é que todas as vítimas desse episódio, né? A gente tem o antes da abertura, a gente tem a moça da cantina que tava fumando, ou da limpeza, enfim, que tava fumando com o Ram, que... Né, que também foi que ela é a primeira vítima que a gente vê, né, sendo atacada, devorada, que inclusive é a hora que o Ram fica naquela de caramba, eu tô louco, eu não tô louco, isso é... Será que é estresse pós-traumático? Será que tá... Eu acho que vai ser muito abordado. Ele se duvida, né? Como você falou, como são adolescentes e a adolescência é essa fase onde vive muito em dúvida, né? Será que eu tô vendo coisas? Será que eu tô estressado por causa de estudo? Ou porque tá tendo esses ataques aqui? Ou porque eu perdi minha namorada? Ou será que eu tô ficando maluco? Vai ter isso o tempo todo, sabe? Vai ter esse questionamento de será que é um alien? Porque imagina isso aplicado à vida real. Mas é o que eu falo, eu acho Você dá uma legal esse virada. aprofundamento psicológico, porque assim, caraca, sua namorada acabou de morrer na sua frente e sendo atacada por uma porra de um alienígena. Você que não tinha contato... Isso causa problema. Acontece direto, a gente vê. Que é isso? Não, porque você vê, né, que é assim, eles, tudo bem, coisas de alienígenas acontecem no universo do Doctor Who, mas nenhum deles era exposto a isso. E de um dia pra noite, literalmente, eles veem esse universo de possibilidade e é óbvio que em algum ponto, né, do dia deles, eles vão se perguntar, sei lá, por exemplo, eles estão em casa sozinhos e escutam um barulho. O barulho vê só o vento empurrando o negócio, mas eu duvido que eles não fiquem pensando, caralho, é um ET. Fodeu. Entendeu? Ó, é outro bicho. Vai rolar uma paranoia. Com certeza. E eu acho que vai pegar, em especial, no Ram, né? Porque a gente vê que, por exemplo, ele contou pro pai. Ele Agora é um pouco mais problemático, né, do que os outros. Ele contou pro pai o lance da perna e contou pro pai que teve contato com alienígena, contou toda a história. O pai também aceitou de boa. Aparentemente a galera de classe toda é muito mente aberta pra alienígena. É uma coisa maravilhosa. Mas aí você vê que, por exemplo, agora, como ele sabe que o pai sabe, talvez ele comece a ficar preocupado com a segurança do pai. Entendeu? Não só com a dele. Até porque, pelo que a gente vê, a mãe dele não tá lá, né? Eu acho que ele não tem mãe. Né? Ou é falecida, enfim. ou é divórcio. Ela não está presente, né? Isso eu acho que ainda até vai ser abordado, eventualmente. Abordado, inclusive, aí já indo pro próximo episódio, né? Que a gente tem no Next Time. Não, mas aí eu queria falar ainda uma coisa desse episódio. Que bora ver. eu falei que eu tava com muita raiva da Quill no primeiro episódio. Eu terminei o primeiro episódio odiando ela. E aí acontece uma coisa aqui nesse segundo, que é a resolução justamente do plot do inspetor. É verdade. Que aí eles estão lá, mal nervoso, não sei o que, no corredor, não sei o que lá. E ele brota, né? Aí ele aparece lá, ela é muito louca, porque ela fica achando que ele é uma ameaça, e ela vai lá e taca um beijo nele. Não, ela não tem filtro nenhum, porque umas cenas antes a gente vê que ela taca um grampeador na cara dele, e ele pega na hora, no ato, até pra gente ter uma confirmação que, ok, esse cara não é humano. Aí... Só que, tipo, não tem consequência pra ela isso, né? Tipo, ela não é demitida. Pô, imagina, você tá estudando, numa boa, e sua professora taca um giz, um negócio pesado, uma pedra na cara de uma autoridade na sala. Essa pessoa seria minimamente despedida. Ela não. Com certeza. E aí tem lá a explicação porque ela não é demitida, mas ela fica com essa pulga tartaruga de, meu Deus, ele tá me observando e tal. Esse cara tem alguma coisa? Quando tá lá na situação tensa do bicho, do dragão aparecendo, que ela tá em outra cena, né? Ela tá com o cara. Com o cara.
que ele aparece, né? E ela fala, qual é a sua? Não sei o que você não e fala. E ele não fala. Aí ele escreve, ela, o que você tá procurando? Você tá atrás de quê? Aí ele escreve, você. Aí ela, é mesmo? Nossa, porque eu tô numa seca brava, porque eu tô matando cachorro. Ai, eu tô sozinha há muito tempo. E ela começa a tarar o maluco, né? Dá com um beijo no cara, começa a se agarrar com ele. Ela literalmente bota ele contra a parede, Altos amassos, contra os armários, né? os armários. Ela vai aí e ela não tem pudor nenhum nessa hora. Ela fala, tô sozinha há muito tempo, tô na seca, tô precisando, vamos aí. E é muito legal, porque até então você vê ela durona, brava, amargurada, aceda. Assim, mas ela tem um lado normal. Sonserina, tá entendendo? Olha aí, olha a treta aí. E aí ela quebra. Então, é que ela é um lance da loucura. É legal ver ela quebrar, entendeu? É legal, tipo, ok, essa pessoa... Ela se faz de durona também. Não, e outra, eu consigo não apenas odiar, eu consigo rir dela também. Então. Isso é importante. E é o que eu tô falando, eu acho que ao longo dos episódios, né, a gente vai começar a ver ela mais suavizada, ela mais nesses momentos de alívio cômico também. Todos eles eu acho que vão ter momentos de sério, de alívio cômico, de ser uma parada psicológica, todos eles, sem tirar nenhum. E é legal ver ela nisso. E é legal ver a solução sobre o cara, né? Então, porque agora eu não lembro como ele é atingido, é ela mesmo? Não, o dragão pega ele, porque assim, tá ela e o dragão. Aí ela fala, olha, meu querido, desculpa aí. E aí empurra ele pra frente do dragão, pro dragão comer, e ela conseguir sair. Quando o dragão começa a fazer o nosso trabalho de tirar a pele, que a gente vê que ele começa a brilhar. E até então a gente já sacou que ele não é humano, mas quando eu vi ela acendendo, no mínimo ele é algum poder alien. Outra espécie. E não, ele é um robô. Ele é um robô, porra. E aí abre muito precedente, porque a gente vê que é uma companhia, né? Que tá, todos os governadores, assim, ela fala. E o interessante é que esse plot é uma ponta aberta, né? Isso aí vai ser resolvido ainda. Já é a terceira, porque esse episódio em tese... Tá cheio de coisa Esse aí. episódio em tese não tinha deixado nenhuma ponta solta. O plot do dragão já foi resolvido. Resolveu. Só que, ao mesmo tempo, tava acontecendo essa coisa que a gente nem tava prestando atenção, que é muito importante, ou seja, alguma organização ou paramilitar, ou do governo, eu não sei, alguma coisa que está na Terra. Até alienígena mesmo. Tá observando tanto a Quill quanto o George lá. O Charlie. O Charlie. Tá observando eles e mandou alguém pra espionar. Alguma coisa tem. Inclusive, na hora eu até falei, putz, seria muito legal se fosse Torchwood, né? Você tem que lembrar pensou? Que, tudo bem, a série Torchwood acabou, mas foda. Torchwood pode estar lá. A gente não sabe se ela voltou. Exatamente. Né? Tudo bem, tiveram os acontecimentos da última temporada de Torchwood que não foi tão boa, mas vai que voltou. Vai que é uma Torchwood 2. Não, nada impede que exista uma nova Torchwood. O que acontece uma organização que investiga alienígenas, né? Não, o que acontece tem uma organização que a gente não sabe. Que é bem a carinha de Torchwood isso. É bem, justamente. Tem uma organização que tá de olho nela, na Quill e no Charlie lá. Enfim, a gente já sabe disso. E essa é a ponta solta do episódio. Esse é o gancho que o episódio deixou. Será que esse vai ser o grande vilão da temporada? Ou será que vão ser as sombras? Ou será que vão ser os dois? Porque já tem as duas pontas soltas. Justamente. Aí. A gente não, antes a gente estava super confortável, né? De tipo, beleza, tá explicado. O grande arco vai ser a sombra, porque a menina, a April, tá ligada com sombra ainda. Só que não. A gente tem outro elemento novo. A gente tem todo um episódio grandioso com um bicho gigante, mas que serve pra tirar nossa atenção. É engraçado, né? Porque o dragão, ele me lembra muito... Eu não lembro o nome disso em português. É anglerfish. São esses peixes que têm essa luz na cabeça, que moram nas zonas abissais, que eles usam a luz pra atrair os peixes menores e comer. E o dragão desse episódio, ele tem essas luzes de peixe abissal nele, nas escamas. E é justamente isso. Ele tava ali pra chamar nossa atenção. Ele é grande, ele não faz barulho. Problema. Mas o problema... O grande... Não o vilão, mas tipo, a grande ponto, o grande anzol do episódio, fazendo essa analogia aí com o peixe de novo, não é um dragão. É o robô que foi mandado. Que parecia um subplot. É essa organização... Foi um subplot, mas que tem mais importância do que o plot de verdade do episódio. Com certeza. Né? E aí a gente tem aí o Next Time, né? Esse Next Time que eu acredito que esse episódio vai ser mais puxado ao terror do que esses últimos. E eu sinto também que vai ter mais... Vai explorar mais o personagem da Tânia. Por conta do pai falecido. O pai dela, e a gente já sabe que o pai dela é falecido. Tem o lance de umas plantas, então, né? Justamente, na hora... Plantas assassinas! Na hora que eu vi, me lembrou na hora, quando a gente viu, eu falei, Evil Dead. O primeiro Evil Dead, ele tem muito esse... tem a força, né, do mal lá que o Ash luta contra, que ela está na floresta. E ela tem uma cena que é emblemática dos dois primeiros filmes, em especial, que é
uma árvore ela toma vida, e ela tá possuída pelo espírito, e ela pega uma menina, ela amarra lá aqueles galhos fininhos e leva ela e arranha ela toda, enfim. Eu acho que vai ser justamente isso, que a gente vê que tem alguma árvore, pegada, alguma coisa, né? E tem pessoas mortas voltando. O que eu acho que é? Exato. Essa árvore, ou enfim, esse mato qualquer que vai estar no episódio... Que com certeza é alienígena. Ele vai de algum jeito botar o galho, ele vai fazer meio que marionetes das pessoas mortas das outras. E aí pode envolver o Entendeu? Ram também com a ex, pode envolver várias coisas, Assim, vários pessoas elementos. importantes, é quase como Noite Mais Densa na DC. Pessoas importantes para as pessoas principais da série vão voltar quase como marionetes desse novo alien meio árvore. Exatamente. Essa é a minha aposta, vai ser um episódio mais terror na cara. O nome do episódio é Night Visiting. Então, visita da noite, com certeza, com certeza. Eu estou sentindo também que vai ser... Vou ficar com medo de novo, tudo bem? Mas vai ser o medo A que você gente vai... aceita. A gente assiste junto, você pode ficar tranquilo que eu tô tomando conta. Mas sabe o que é muito interessante, gente? Tudo isso que a gente está falando aqui é uma empolgação que surgiu agora. É. Porque a verdade é que nós dois não estávamos tão empolgados pra Não, Class. a verdade é dita, eu fui ver, eu cheguei do trabalho pra ver, e eu não tava, tá bom, a gente vai ter que assistir Class, né? Não, vamos aí, vai, a gente tem que gravar podcast, a gente tem que cobrir, querendo ou não. E eu vi, e eu falei, caramba, E a série eu prendeu, gostei. a série conseguiu Então, pois é. se estabelecer com as próprias pernas. Então, Patrick Ness, palmas pra você, cara, Quer dizer, porque claro. você conseguiu. Conseguiu. E é claro, as pontas estão abertas, a gente não sabe o que pode ou vai acontecer. É. Mas a verdade é que a gente se surpreendeu. Não, a verdade foi é uma que surpresa boa, a gente gostou e a gente tá preso, a gente quer ver os próximos. Justamente. Eu acho que esse é o maior trunfo. Essa Premiere dupla... Você fazer a audiência querer ver Então, o que essa tem pra Premiere frente. dupla, ela cumpriu o papel dela. Que é o quê? Pegar a galera. Claro, não é 100%. Fisgar. Né? Não é 100% do pessoal, óbvio, nunca é. Não dá pra agradar todo mundo, é impossível. Não, lógico. Mas, cara, a aceitação foi boa. Pelo menos até onde a gente tá conseguindo ver, claro, aqui no nosso microcosmo brasileiro, todo mundo gostou, cara. A maioria, que todo mundo não, né? Mas a grande maioria gostou. Então, assim, ele... Deu certo, cara. Foi uma Premiere que serviu o propósito. Pegar o público. Então, cara, Patrick Ness de parabéns, os atores são de parabéns, a direção do episódio tá de parabéns, fotografias, efeitos, tudo. Eu acho que enquanto os cliffhangers continuarem despertando o interesse da galera, a foi série isso. vai bem. Então, justamente. Então, assim, já que você falou aí que você não estava tão interessado e agora você está interessada, pegue os 2 episódios, some eles 2 Tá. e numa nota aí de 1 a 10 toquinhos de giz que a professora tacava em você, pra você prestar atenção na aula, qual a sua nota pra essa Premiere dupla desse spin-off novo do Doctor Who, Class? Eu pensei De 1 a 10 toquinhos. Eu já pensei na nota geral, mas eu não saberia, por exemplo, distinguir um do outro. Não, faz a média. Assim como no colégio, faça a média. Some os 2 e dê a média. Nossa, quanto tempo que eu não faço isso. Dê a média. Qual aí pega os toquinhos. De 1 a 10. Eu diria nota 8. Nota 8 pro conjunto dos 2 Conjunto episódios. dos 2 episódios. Por quê? Justifique. Porque eu fui surpreendida e atendeu as minhas... não atendeu, superou as expectativas. Sim, porque de fato. as expectativas estavam bem baixas, na verdade. Tipo, eu tava super descompromissada com a série. Eu sabia que a gente ia assistir, mas não era uma coisa tipo, ai meu Deus, eu preciso ver. Não era a empolgação sabe? que a gente tem quando vai ver Doctor Who propriamente dito. Exato. Tipo, por mais que tivesse o Capaldi, eu sabia que não ia ser Doctor Who. Eu Claro. não tava tão empolgada. E a gente sai desses 2 episódios com uma empolgação muito grande pra ir pro terceiro. Com aquele clássico... Eu já tô assim, tipo, caralho, cadê sábado, cara? Com aquele clássico gostinho de quero mais, né? Exato. E eu acho que isso é a melhor coisa. Então, assim, eu achei que o primeiro episódio foi superior ao segundo, mas eles trabalharam bem juntos. Aham, sim. Então, nota geral, pra mim é 8, é Paul Magan. Quero saber de você. Não é doutores, né? São tocos de giz, coisas de colégio. De doutores. Tudo bem, mas se fosse doutores seria um pomagã, entendi. Tá vendo? Agora eu quero saber de você. O que você achou? Concorda com a minha nota? Menos, mais? De 1 a 10, deixa eu ver outras coisas de colégio. De 1 a 10. De 1 a 10 idas na sala da diretora. Ixi. Quanto eu daria? Tem que dar até muita ida na sala. É muita vandalismo. De 1 a 10 pontos que eu vou chorando o professor pra passar de ano. Isso. Eu concordo com você, eu daria um 8 sólido aí, porque lembrando aí, voltando a ser de colégio, eu era de colégio que a média
era 7. Então 7 é a média. Não quero dar a média, porque a média seria se... Passa raspando. Não é assim, é um lance do tipo, eu tava esperando isso. Cumpriu. E veio isso, tá bom, cumpriu. Quer saber? Não sei nem se eu vou gravar podcast semana que vem, vamos empurrar. Mas não, eu saí tipo, porra, vai dar pra voltar, porque eu quero ver isso. Então assim, tá perfeito, foi excelente? Não foi. Eu vi problemas, entre aspas, não é problema, mas poderia ter sido melhor? Poderia. Quer dizer, às vezes poderia ter sido pior também. Sempre pode. Mas né? eu acho que 10 é muito pra esse universo, porque não é um universo, né? Pra esse recorte do universo do Doctor Who novo que a gente tá vendo. Que 10 ainda tá começando a germinar. 10 é perfeito. Justamente, eu não tenho como dar 10 ainda. Mas um 8 eu consigo dar assim, fácil. Até se eu forçar um pouco, um 8,5. Olha, na verdade, gente, até essa empolgação que vocês estão vendo aqui faz parte da prova que tá bom. qualidade do episódio. Justamente. Então, assim, vai um 8 também. Então, fazendo uma média das nossas Média médias. 8. Média 8 tá fácil. Se manter assim até o final, tá excelente. Uma série de 8 episódios terminar com nota 8 é maravilhoso. Tá ótimo. Então, assim, claro, essa é a nossa opinião, né? A gente, talvez, pra gente estar um pouco distante do mundo de colégio, a gente não esteja dando 10, mas a gente quer saber de vocês também. Qual a nota de vocês? Claro! Qual foi a recepção de vocês em relação à série, assim? Como vocês assistiram? Como foi pra absorver essas informações? Foi muito rápido? Foi informação demais? Vocês não se apegaram aos personagens? Vocês se apegaram aos personagens? Qual o seu personagem favorito até agora? Se você já tem, né? Porque, por exemplo, eu tenho. Quem? A Quill. Porque ela é piada. Você só gosta dos vilões, Ela não é vilã, ela é anti-heroína. Pelo amor de Deus. Então, mas, assim, deu tempo de... Eu gostei da April. Sim. Então, assim, deu tempo de vocês fazerem o favorito de vocês? Deu tempo de vocês já estarem com teorias? Porque, por exemplo, vocês viram que tem a nossa. Opa! A nossa tem uma organização por trás e os Monstros das Sombras fatidicamente voltam. Vocês têm alguma? Estão interligados? Não sei. Não, a gente não tem certeza de nada, né? Não. Então, assim, a gente quer saber também a nota de vocês aí de 1 a 10, de 1 a 10, qualquer coisa de colégio de vocês. Qual é a nota de vocês para esses 2 episódios, a média? Qual a expectativa de vocês para o próximo episódio? E o que você achou dessa big picture de como foi essa estreia? O que vocês acharam, por exemplo, da participação do Capaldi? Justamente, como vocês acharam o Capaldi, né? O que vocês acharam dos elementos da série? Exato. O que vocês acharam... Como foi voltar ao mundo de Doctor Who depois de todas essas férias? Depois de muito tempo. Depois de muito tempo parado, né? Então, assim, lembrando aí que pra enviar pra gente, vocês podem sempre seguir a gente nos nossos canais, que eu já estava com muita saudade de fazer, então façamos, Thaís. Pro pessoal que quer mandar essa opinião pra gente, mandar a nota, voltar a falar com a gente, qual o e-mail que eles vão mandar pra gente? podcast@drwhobrasil.com.br. Eles podem mandar também pelo Twitter, o grande pássaro que vem pela fenda. Ele vem pela fenda assim, ele vem junto com o Capaldi às vezes não, mas ele aparece. Qual é o Twitter do Dr. Who Brasil? twitter.com/drwhobrasil. Ou simplesmente o @Dr. Who Brasil. Temos também aí, assim como na faculdade, no colégio, enfim, temos os livros, temos o Cara Livro, temos o Facebook. Qual é o Facebook do Dr. Who Brasil? facebook.com/drwhobrasil. E é tudo Dr. Who Brasil também no Instagram, também estamos aí em todas as redes sociais. Se você procurar sempre Dr. Who Brasil, sempre a gente. No YouTube também, no YouTube também temos canal, no Dr. Who Brasil. E falando no YouTube, pro pessoal que tava aí com saudade da gente, que tava um tempo já sem ouvir nossas vozes, ou sem ver nossos rostos, tem sempre a outra alternativa, porque agora tanto eu, Fred Pavão, quanto a Thaís, estamos com nossos projetos paralelos que estão no YouTube. Eu estou com o meu canal, o canal do Pavão, eu vou deixar linkado aqui, se você for no YouTube procurar canal do Pavão ou youtube.com/canal do Pavão, você já cai no meu canal. Mesma coisa com a Thaís no canal. Thaís, etc. Ela já fez aí o review do último livro do Harry Potter, eu já falei sobre o quadrinho, eu já falei sobre... A gente já fez a gameplay de Metal Slug aí, a gente... Falou que energia, estamos aí. São nossos projetinhos paralelos até pra dar uma respirada de Doctor Who, pra poder fazer outras coisas e mesmo assim se comunicar com vocês. E se manter nativa, Sim, né? se manter nativa, então siga aí também, canal do Pavão e Thaís, etc. Enfim, estamos de volta. Eu tava com saudade. Eu tava com muita saudade de fazer essas chamadas e chamar a galera. E falar sobre o episódio, se empolgar com o episódio. E além de elaborar teoria. Além de se empolgar com o episódio, eu tava com saudade de outra coisa. De poder me empolgar junto com vocês. Não com você também, claro, mas com o pessoal que tá ouvindo a gente. Às vezes voltando do colégio, ou indo pro colégio, ou no trabalho, ou em casa, enfim. É muito gostoso eu poder surtar e ficar alegre e ficar querendo ver mais junto com todos vocês que já são aí somando mais de 70 mil
seguindo a gente, isso é muito legal. É verdade que a gente sente falta, né, dessa comunicação tão próxima, né, com o pessoal. Sim, a verdade é que vocês fazem, eu acho que assim como muitos de vocês vieram falar com a gente que a gente estava fazendo falta, e isso é muito legal pra gente, é o nosso combustível, como eu sempre falo, da mesma forma que para alguns de vocês aí que vieram falar com a gente, nós fazemos falta, tenho certeza que vocês também fizeram falta na nossa rotina. Com certeza. E é muito legal ter isso de volta. E semana que vem tem mais. Yes! Agora, a gente não vai fazer como... A gente tava fazendo Doctor Who, que a gente estava no domingo, né? Só que acabava que ficava muito corrido, então, a partir de agora, o podcast vai sair sempre nos dias de semana seguintes ao final de semana do episódio. Ou seja, exatamente. O episódio é no sábado, o podcast sai entre segunda e sexta, a gente ainda vai setar um dia direitinho. Eu acredito que esse saiu até terça e quarta-feira. Então, até quarta-feira da semana, o podcast sai. Ao episódio que foi exibido no sábado. Ou seja, semana que vem estamos aqui de volta. Semana que vem tem mais class. Semana que vem tem e-mail. Semana que vem tem tudo aquilo que a gente tava sentindo falta, cara. É a mesma sensação de quando a gente volta às aulas. A gente tava confortável nas férias? Tava, com certeza. Mas sempre tem aquele amiguinho que a gente sente falta. Sempre tem aquele professor que a gente sente falta. Comer aquele lanche ali, bater aquele papo, jogar aquela bebida no recreio. Não é uma coisa que você sentia falta pra caramba? Eu tô sentindo falta agora, porque eu não estudo mais. Justamente, tem tempo que a gente não estuda, então, mas agora é esse paralelo. A gente tava de boa, mas tava fazendo falta e é muito bom voltar. E esperamos todos vocês aqui semana que vem de novo. Espero que vocês tenham gostado e até lá. Tchau, tchau! Falou!